Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast, galera. Nós de novo, vamos lá. Mais um episódio para você de muito conhecimento. E a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, patrocinador Master Art Pro Comunicação Visual, Totens Fachadas Luminosas, Adesivos, Letra Caixa, Envelopamento de Frota. Você que está procurando comunicar a sua marca é aqui na Art Pro, certo, Felipão? Muito bem. Cloud Park, Hub de Mobilidade. A Cloud Park cuida de estacionamentos, são mais de 600 estacionamentos por todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, O Acre, velho. da maquininha, Os caras viajam longe, até cancela. tudo que você precisar da tecnologia até o hardware, tenho certeza que você vai se surpreender. Viagem igual nós, assim. Nossos apoiadores, CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, que são duas entidades que dispensam apresentações. Muito obrigado pela parceria. Rádio Mix FM 106.3, estamos nas ondas da Mix. Nutriblu, gastronomia empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis em Blumenau, Indaial, região, litoral de Santa Catarina, comprar imóveis aí com a gente lá. E Creativity Digital Hub, que é a agência do nosso excelentíssimo diretor, que deixa o empreendesc.com.br cada vez mais bonito. Grande diretor. Dito isso, estamos aqui hoje com uma figura ilustre que já fez 300 coisas na vida igual nós, Felipe. Quer dizer, o Filipão sempre foi mais da comunicação, mas igual eu, então, pronto. Seja bem-vindo, Fábio, da Exata Construções. Seja bem-vindo. Fábio, qual é teu sobrenome, Fábio? Francisco. Fábio Francisco. Francisco. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. À disposição. Ô, Fábio, me diz uma coisa, meu querido. Tu constrói hoje, tá no mercado da construção civil. Vamos começar com um tema polêmico, assim. Brasil 2023 para construção civil. Como é que tá, Fábio? Para a construção civil, 2023 não começou ainda. Não começou ainda? Não começou ainda. Pelo menos na minha área. Mas por quê? Tá travado. Eu acredito que eu tô na construção civil, o meu forte é a indústria. Uhum. E a indústria vem segurando bastante. É. A indústria ainda não sentiu o mercado, eu acho que a indústria ainda não sentiu o que o Brasil vai acontecer. É isso que eu sinto também, né? E da indústria a resposta tá bem negativa. É. Tá, ainda tá. Tá, agora conta pra nós, como é que tu chegou na construção civil? Vamos conhecer um pouco da tua história. E eu sei que tu gosta de falar da tua história, porque Eu já vi uma vou palestra contar. aqui. É uma longa história. Então, eu vou começar um pouco mais antes, né, que para chegar no começo, né? Fica à vontade. Então, meu começo lá atrás eu venho de uma família humilde, né, aqui do bairro, né, do Salto do Norte. Conterrâneo, né? Olha aí. Conterrâneo. Sou daqui do Salto do Norte e me formei até, eu acho que vale ressaltar e vale falar, né, vim de família humilde e de escola pública e tem hoje muito empreendedor e muita gente preocupada se o meu filho vai para uma escola particular ou vai fazer um curso de inglês ou não vai. E eu vim de uma família humilde aqui do Salto do Norte, estudei aqui em escola pública e Leoberto Leal. E no meu caminho ali no Leoberto Leal, eu estava muito, muito imperativo ali, minha mãe colocou eu no atletismo, fui atleta. Eu participava de atletismo para queimar as energias, para poder ter algo mais. A gente era bem humilde, então não tinha muito o que fazer. Minha mãe procurou o atletismo, achava que era bom, não tinha muitas condições além daquilo ali. E dentro do atletismo, acho que o atletismo foi a porta de entrada para tudo que veio suceder depois, né? E inclusive eu acho que faz parte eu não digo do que eu faço hoje como empreendedor, mas com certeza ele abriu portas para ser o que eu sou hoje, né? Então, a importância do esporte, né, cara? e o esporte cara, é maravilhoso. Então, eu virei atleta ali no Leoberto Leal e, né, eu tive sucesso, fui um dos melhores atletas do Brasil. Eu corria, né, fundo, 5K, 10K, até meia maratona. Quando eu tinha 17 anos, eu achava que aqui estava pequeno para mim, eu precisava mais. E eu botei na cabeça que eu queria ir para fora, que eu queria ir para os Estados Unidos e que eu queria correr fora. Mas eu não tinha noção de inglês, eu não tinha noção de nada. Estamos falando aqui de 28 anos atrás, né? Então é bastante tempo, né? Era um mundo completamente diferente também. Era um mundo completamente diferente, né? Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. E eu falo para vários amigos meus que perguntam, né, como é que tu foi, quando tu foi. Eu acho que a gente, naquela época que não tinha muita oportunidade, a gente tinha muita esperança, a gente tinha muito sonho. E
E eu sonhava que queria correr fora, que queria ir para fora do Brasil. E eu comprei uma revista, tinha umas revistas que mostravam as datas, os locais das corridas, e eu olhava no mapa, e eu nem sabia onde é que era esse mapa, mas eu colocava isso aqui, eu vou, lá eu vou. E acabou que eu fui parar nos Estados Unidos com 17 anos. Meu pai não tinha condições de ajudar, eu trabalhei, eu ganhava um dinheirinho da fundação já ali de Blumenau, recebia um salário mínimo naquela época, era R$ 100 pelo Basic, e isso eu consegui parcelar minha passagem aérea e fui parar em Boston. E eu fiquei... Loucura, né, Fábio? O Felipe tá olhando, tipo, como assim, cara? Fui parar em Boston com 17 anos e eu acho que ali foi o começo de muita coisa, porque eu me vi com 17 anos lá sozinho, sem pai, né, sem mãe, e Pode dar. sem pai, sem mãe, e agora é comigo, né? E lá eu virei atleta, continuei a minha jornada de atleta, fui bem sucedido lá. Pronto. O Fábio tava sem retorno, pode dar. Fui bem sucedido lá em Boston, ganhei várias corridas e Tá, mas vamos explorar um pouquinho mais essa história aí. Beleza, tu entrou no avião sozinho. entrei no avião sozinho. Tinha alguém te esperando lá. Tinha um amigo meu, amigo não, uma pessoa que foi indicado que eu ia para lá. Eu era menor desacompanhado. Essa história é muito legal porque eu cheguei em Nova York com R$ 1.000 no bolso e não tinha ninguém me esperando e na época era VASP. E o cara chegou para mim e falou: "Quem é que tá te esperando aqui?" Eu era de menor, né? Mas em inglês. E em espanhol. E tu entendeu? E deu para entender. E aí, não deu para entender. E aí era em Nova York, e daí eu falei: "Não tem ninguém me esperando aqui. O cara que tá me esperando em Boston." E aí ele falou: "Tá, mas como?" Eu falei: "Cara, esse cara tá lá." Ele falou: "Pô, mas tu é menor desacompanhado, eu não podia te mandar para lugar nenhum, tu tem que estar aqui." Daí eu falei: "Cara, eu preciso ir para Boston." Daí ele falou: "Tens a passagem?" Eu falei: "Não." Ele falou: "Tens dinheiro para comprar?" Eu disse: "Então eu vou te ajudar, eu não era para fazer isso. Eu vou comprar passagem contigo, eu vou te colocar num avião." Ele me levou para dentro do escritório da VASP, hoje a VASP, né, uma empresa que faliu na época. E ele ligou, eu lembro que ele ligou umas 20 vezes pro cara para me esperar lá em Boston, e o cara deixou vários recados na secretária eletrônica e o cara atendeu. Eu lembro de que ele conseguiu falar com o cara e o cara falou assim: "Ó, eu vou pegar ele com uma van e vai estar enferrujada." Eu na época nem sabia o que era van, porque não tinha van aqui no Brasil, né? A gente tava na época... Caramba, cara. E eu lembro de desembarcar em Boston e eu fiquei, tava nevando e eu procurando o que era uma van e eu não sabia o que era. E quando veio um carro enferrujado, eu lembrei do enferrujado e falei: "É aquele cara." E aí era o cara mesmo. Caí na casa do cara. O cara é daqui. Hoje o cara ainda tá nos Estados Unidos. O cara era um doido. Fui pra casa dele, mas era uma família legal. Eles me receberam lá e a primeira coisa que eles falaram pra mim é: "Tu vai ter que trabalhar aqui." Eu fui com a esperança de ser atleta, de correr. Eu falei: "Não, eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou treinar, eu vou em busca dos meus sonhos." Então eu busquei corridas e competi. Eu ganhei várias corridas lá, inclusive muitas corridas. E eu tive que trabalhar também. E consegui conciliar, trabalhei, né? Fez o que lá, Fábio? Eu trabalhava de tudo, cara. Eu comecei trabalhando como todo brasileiro, lavando prato. E depois com limpeza, e depois com limpeza de carpê, com lavação de carro, tudo que tu pode imaginar. Mas o que eu mais fiz foi restaurante. Comecei lavando prato, virei garçom, virei gerente de restaurante. Depois de 3 anos, eu voltei para o Brasil. Já com inglês fluente? Já com inglês fluente, voltei para o Brasil. Eu tentei, eu não me adaptei. Era difícil o Brasil. Naquela época estava difícil e eu também coloco um pouco a culpa em mim, porque eu ainda não tinha perfil de empreendedor ainda no meu sangue ainda. Talvez eu não tinha aquele, eu vou fazer, ainda estava muito... Eu era novo também, né? E não me adaptei. Falei: "Vou voltar para os Estados Unidos agora, vou correr por esporte e vou trabalhar." A segunda vez que eu voltei, eu fiquei só 10 meses no Brasil. E eu voltei para lá para trabalhar. Disse: "Não, agora eu vou trabalhar." E me foquei no trabalho. E daí eu continuei no ramo de restaurante e eu me dei muito bem. Eu continuei, eu virei gerente de uma grande rede de fine dining nos Estados Unidos, que é o nosso restaurante, até, como é que eu posso falar, que mexe com uma coisa mais exclusiva assim, né? E eu virei, esse restaurante que eu trabalhei era bom, ele tinha Mais gourmet, assim? mais gourmet. Tipo um Figueira, vamos dizer. É uma coisa chique, vendia carne e tal, toalha branca, taça de vinho, aquela coisa chique mesmo, né?
E ali dentro dessa segunda etapa da minha vida, dentro desses restaurantes, eu já tinha vindo com uma experiência de restaurante, mas eu busquei e achei outro restaurante. Eu já tinha uma boa experiência e ali dentro eu cresci. Entrei já como garçom, virei bartender, virei gerente de bar e aí eu cheguei à gerência do restaurante esse restaurante onde que eu administrava, onde que eu gerenciava, ele faturava 20 milhões de dólares por ano. Era um baita de um restaurante lá. E poucos funcionários. E ali eu aprendi muito o trabalho, aprendi muito a responsabilidade, né? Nos Estados Unidos, E tu ficou mais quanto tempo lá? eu fiquei mais 3 anos e meio. Então, eu fiquei 6 anos e meio nos Estados Unidos. Né? Mas tu ia falar, nos Estados Unidos, tu aprende a... Tu aprende a trabalhar, tu aprende a ser responsável. O americano, ele é muito capitalista. Então, lá, tu trabalha, cara, tu não tem final de semana, tu não tem férias, tu não tem nada dessas regalias que a gente tem no Brasil, né? Óbvio que tem situações, né, que eu imagino certos empregos que tem, mas a gente que é brasileiro e vai para um subemprego, digamos assim, né? Aonde que tu tem que trabalhar, onde que tu tem que ralar, onde tem que batalhar, né? E, cara, nos Estados Unidos eu aprendi muito sobre responsabilidade, sobre horário, sobre se entregar ao trabalho, né? Coisa que aqui eu vim de uma família humilde e eu, claro que também meu pai me ensinou muito a trabalhar, eu também levei isso comigo, né? Mas nos Estados Unidos o negócio é sério lá. E eu fiquei 3 anos e meio lá. E daí eu decidi voltar para o Brasil. E essa motivação de voltar por quê? É família, né? É a tua cidade, a tua terra, amigos, isso começa a bater, a saudade começa a bater. E o Brasil é um país maravilhoso, cara. O Brasil, ele é maravilhoso. A gente tem oportunidade, a gente tem vezes que a gente não tem oportunidade, mas a gente tem amigos, a gente tem família, isso tudo conta, né? E a saudade bateu da família e eu voltei, né? Eu voltei e aí eu me deparei por o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer para suprir a necessidade e o fato de que tu tá num país que aonde tu se ganha muito bem, né? E esse era o meu desafio. O que que eu vou fazer, né? E até achar alguma coisa que se encaixasse, que eu conseguisse suprir o que eu ganhava lá, não foi um longo caminho, foi um longo caminho. E aí depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda fui para Inglaterra, tentei mais um pouquinho lá fora, mas talvez mais por curiosidade, mais uns 6 meses na Inglaterra, né? Vim de lá com presente, né, com meu filho, né? Tive Ah, que massa. meu filho, ele foi feito lá, mas a gente estava lá, descobriu, ela engravidou lá e a gente veio para o Brasil com ela grávida e foi mais uma tentativa na Inglaterra. A Inglaterra é um pouco mais difícil que os Estados Unidos, né? Mas foi mais uma aventura, né? E aí eu coloquei o O pé. que que difere, velho? Cara, a Inglaterra não é um país capitalista que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalha dia e noite, tem muito trabalho, muita demanda, muito comércio, muita indústria, cara. Os Estados Unidos, ele é um país muito... Cara, ele é longe de qualquer outro país, assim, com essa questão de negócio. É capitalismo puro, né? E na Inglaterra? A Inglaterra é um país mais, é um reinado, digamos assim, né? Eu vi que as coisas estão mais devagar, o povo já é mais tranquilo, os comércios abrem mais tarde, um pouco diferente dos Estados Unidos, Você né? vê, né, cara? É questão cultural absurda. A cultura até. da Inglaterra é totalmente diferente dos Estados Unidos, não tem nada comparado. Os Estados Unidos não tem nada igual, cara. Assim, o capitalismo que eles são, né, cara? Tu vê que as maiores redes de franquia e de negócios são de lá, né? Os caras lá é puro empreendedorismo, né? Os caras abrem uma loja e tu vê, tem 5 mil lojas nos Estados Unidos. Como é que é? Pura coragem, né? Os caras são corajosos. Os caras são demais, cara. Os Trabalham caras são e vai. demais. Né, hoje a gente vê, o Luciano Davan tem 200 e poucas lojas. Pô, cara, lá as lojas de departamento deles, cara, tem 5 mil, tem 6 mil, 7 mil, cara, Cara, é muito empreendedorismo naquele país, né? Tu vê, né? McDonald's, cara, e Starbucks, e os caras vão pro mundo todo, né? Os caras estão no mundo todo, né? Eu acho que muita coisa que a gente tem aqui vem de lá, né? Imagina se aqui é forte, cara, tu imagina o que que não é lá, né? Então, e assim, ó, tu entra dentro dessa cultura, o brasileiro que não tá acostumado cansa, cara, cansa e o Brasil, por mais que tu trabalhe, tu tem o teu final de semana com teus amigos, tu tem o churrasco, tu tem amizade, isso também conta muito, né? E o cara sente falta disso lá. Todo brasileiro sente falta disso lá, cara. E é verdade que eles tomam muito refrigerante lá, cara, no refil, assim. Toma, refil, cara. Toma muito refrigerante. É muito fast food. É Lá muito tem, fast food, cara, né? a gente conhece o que hoje aqui, né?
Nós temos o McDonald's, Burger King, que não é de lá, que é da Inglaterra, mas o que que a gente conhece, né? Ah, claro que aqui no sul do Brasil, menos ainda, São Paulo agora está avançando, mas tem dezenas, cara, de outras franquias de hamburgueria, de café, que a gente não vê aqui, cara, e lá tem um monte, né? Isso o que que é, cara? É empreendedorismo, os caras são fortes, cara, os caras são nato, né? Ah, quando tu chegou aqui, depois da vinda da Inglaterra, tu precisava ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro, agora é a hora de fazer alguma coisa, e aí eu precisei correr atrás dos meus negócios, né? E o que que tu decidiu fazer? Então, quando eu cheguei da Inglaterra, eu abri uma loja de colchão. Eu abri uma loja de Até dá colchão. risada, tá ligado? É. Eu abri uma loja de colchão. Nós já entrevistamos um cara que vende colchão, né, Felipe? Eu, Eco7. eu comprei uma franquia, na realidade, da Ortobon, ali na 15, né? E eu, logo em seguida, um café. Eu abri um café, era pertinho, então dava para tocar os dois negócios. E quando eu cheguei, eu fiz isso. E não era o que eu queria. Tava ganhando dinheirinho, mas não era ainda o negócio, né? E aí eu tinha que procurar outra coisa, cara, porque não era o meu Tu vê nicho. que a tua mãe tava certa de botar no atletismo, né? É, A hiperatividade é real, tá ligado? é. Então daí eu fui ali, eu abri a loja de colchão, não era o que eu queria. Ganhei dinheiro, não vou dizer que não deu certo, porque deu, e depois era uma decisão minha, né? O café não deu certo, porque eu até agora cafezinho não dá muito dinheiro, né? Então, A gente tem uns amigos de a café. gente tem uns amigos que Cafezinho é mais pra bater papo, né? mais para bater papo e comer, né? Com Comer. café. Daí o meu próximo passo, e na realidade esse negócio do colchão e do café foi antes da Inglaterra. E daí eu fui para Inglaterra e eu vim dos Estados Unidos, abri a loja de colchão, abri o café, não deu certo, apareceu essa mulher na minha vida, vou para Inglaterra. Fui para Inglaterra. Essa mulher que tá até hoje, no caso. Não, essa mulher é a mãe do meu filho. Ah, né? mãe, a primeira. A primeira Desculpa. mulher. Eu já estou na segunda. Na terceira? Na terceira. Faz parte. Faz parte. Aí eu voltei da Inglaterra, já tinha passado a loja. Ah, é verdade, agora eu lembrei. Já tinha Agora eu passado o colchão, já tinha passado o café. E aí eu voltei da Inglaterra. Disse, o que que eu vou fazer? Meu Tu irmão. sabe que massa? Tipo assim, todas as vezes tu falou, o que que eu vou fazer? Percebeu ou não? Não é assim, eu vou trabalhar onde? Não. É o que eu vou fazer. O Sempre pensamento foi. do empreendedor. É, E por que essa mentalidade? Tu acha que tem a ver com os Estados Unidos? cara, tem a ver com não querer ser mais empregado, talvez, ser empreendedor, tá por tua conta, né? Eu acho que isso começa a tu criar esse sentimento de empreender, de estar por cima um pouco, assim, do que ter um... Eu acho que o que mais conta é aquela... Quando tu trabalha para alguém, tu tem todo aquele teu rotina que tu tem que seguir, o teu horário que tu tens que fazer conforme é a tua empresa. Eu acho que isso são coisas que vão te moldando para ser um empreendedor, né? Coisas que tu não vai querer mais, coisas que tu almeja querer, né? Valores, né? Dinheiros. Eu acho que isso que começa a te moldar a ser empreendedor, né? Porque, cara, tem coisa que tu não consegue buscar na vida sendo funcionário de alguém, trabalhando para alguém. É muito difícil. Eu acho que tu soma isso com a tua liberdade, com um monte de coisa, e tu vai dizer, não, eu vou... Ou, claro que um pouco tá no sangue, né? Eu acredito que é um meio a meio, né? Eu sou filho de empreendedor, né? Então... O teu pai construiu uma empresa também, Meu né? pai construiu uma empresa, era um baita do empreendedor, com pouco que tinha, com pouco estudo que tinha. Eu vou dizer que ele teve sucesso no que ele fez, né? E Mas aí tu resolveu fazer outro negócio. eu segui a minha vida, né, em outro ramo. E aí eu vim da Inglaterra e tinha já passado essa fase da loja de colchão, já tinha vendido, o café eu já tinha vendido, daí que nem o João. Agora o que que eu vou fazer? Eu tinha reformado um apartamento que eu tinha comprado e o meu irmão me falou, cara, tu manja de obra, por que que tu não vai trabalhar com obra? Aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer isso para viver, mas eu não tinha como fazer um apartamento. Eu fiz um para mim, eu vendi, mas esse dinheiro eu já investi em outro para mim, não era a intenção de construir para vender, nada disso. Eu comecei a reformar alguns apartamentos para as pessoas, assim, né? E aí reformei um apartamento aqui, reformei um apartamento lá. Eu tinha uma empreiteira, digamos assim, né? De reforma de apartamento, peguei alguns servicinhos assim de casa, coisas pequenas, nada demais. Eu acumulei ali uns 12 colaboradores ali, ou funcionários na época, né? Eu era novo também, eu estava com essa época 26 anos, mais ou menos. E eu não tinha cabeça para lidar com isso ali, cara. Eu não tinha cabeça para lidar com, né, com o peão da construção civil. Era difícil, cara. Eu era novo, era difícil. Imagina, tu veio de uma cultura americana.
Que a galera que trabalhava e tal. Aí tu chega aqui, que é uma cultura completamente diferente. Talvez eu tinha até o conhecimento, talvez eu tenha expertise de fazer, que nem o meu irmão disse, tu sabe fazer, tu manja, mas eu não estava com a cabeça preparada ainda para lidar com aquilo ali, né? Com o fato dos caras não vir trabalhar na segunda-feira, dos caras não ter responsabilidade de... que todo mundo sabe como é que é a construção civil, é muito difícil, a mão de obra ela é muito difícil, né? Ela é meio cultural, assim, né? Então, eu fiquei ali com essa empresa, que é a Exata, né? Eu toquei isso ali uns 3 anos, digamos assim, 2 anos. Reforminha aqui, Reforminha aqui, reforminha ali. Quando eu quase surtei, falei, não, isso não é mais para mim. O E Felipe teve uma fase dessa, né, Felipe? não, isso não é mais para mim, eu não vou mais fazer. E um dia eu tava conversando com meu cunhado e eu indo na casa dele, eu falando, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para mim fazer, que eu não preciso depender de ninguém. Eu não posso escutar alguém ligar para mim dizendo, eu não vou trabalhar hoje, ou eu ir trabalhar e o cara não aparecer lá, ou o cara pegar de repente e sair e ir embora e não dá. Eu não conseguia mais lidar com a irresponsabilidade que tem nesse mercado, né? E aí foi onde eu peguei e decidi, não, acabou, não vou mais fazer, acabou aqui, parei. Larguei mão da construção civil. Largou de mão e já Larguei era. mão, já era. E aí, então, eu tinha esse, agora tem que fazer alguma coisa que é por mim. Daí eu tava vindo de Florianópolis, nessa história já te contei. Tava E vindo... agora, não, calma, tens noção, assim, te imagina, o cara trabalhava com construção, corre, Sim, cara. tá, e tal, beleza. Aí, Experiências de empreendedor. tá, mas aí ele tava voltando de Florianópolis, o que que tu acha que ele inventou de fazer? Passando ali pro Balneário e tal. Imagina, Não tem ideia, cara. não, imagina uma coisa aleatória, assim, olha, olhou, tô na BR, vou decidir fazer um negócio, pá. Não tens ideia, tá, fala, Fábio. Eita, eu tô vindo ali em Balneário, pá, tô chegando Se liga. na polícia rodoviária ali de Itapema. Olhei um helicóptero da polícia militar lá apagando um fogo. Falei, cara, é isso que eu preciso fazer. Ah, não, piloto de helicóptero. Falei, é isso que eu Que preciso fazer doideira. ali, vai ser eu e mais eu. Daí eu comecei a procurar, né, onde que eu vou fazer, onde que eu vou estudar, e procurei na internet, e eu fui atrás e comecei a estudar aviação civil em Joinville. Com 2 anos eu me formei piloto de helicóptero, né? Eu me formei logo em seguida eu virei instrutor de voo, né? Eu fiquei mais ou menos uns... Ele tem uma carinha de piloto de helicóptero. É. sabe? Não sei se piloto de helicóptero tem cara, né? Quanto É tempo? por causa do fone? Quanto tempo? Aí eu fiquei na aviação 2008 que eu comecei, larguei 2008 até 2013, entre estudar, formar, trabalhar e parar, né? Quase 5 anos eu fiquei na aviação, me formei Tu piloto. pilota até hoje, não? Eu piloto, eu só não tenho a minha carteira, o brevet que eles chamam, que venceu, né? É muito caro estar renovando todo ano, né? Exame de saúde e tal, mas hoje isso é que nem andar de bicicleta, cara, tu não esquece. Não esquece. não esquece. Mas tu poderia fazer uma reciclagem? Sim. Eu fiz faz uns 3 anos que eu fiz, já venceu de volta e é só fazer, a questão é só renovar a carteira, né? Aham. Eu tenho 1.800 horas de voo, né, de helicóptero, e eu O que que tu fez no helicóptero? fiz eu me formei em Curitiba, né, instrutor de voo, né, então a grande maioria da minha carreira foi ensinando os outros, né, me formei em instrutor, virei instrutor, fui instrutor no Rio, fui instrutor em Curitiba e no Rio de Janeiro, né, e táxi aéreo pouco, trabalhei um pouco tempo, 6 meses ou 6 meses de táxi aéreo, trabalhei numa empresa de táxi aéreo em São Paulo, mas a maioria do tempo essa empresa me mandou para Bahia, trabalhei lá na Bahia, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. O cara se estressou muito no trampo, pensou assim, ó, entre aspas, né? Ele disse, eu quero voar, cara. Então eu vou voar com esse helicóptero sozinho. Não, mas o cara vai pra aviação e o cara acha que não vai se estressar, tá enganado, cara. O cara se estressa pra caramba. Pô, mas na Bahia tu foi? Eu fui na Bahia no táxi aéreo lá, né? Tá, mas como é que tu faz? Olha a ignorância do cidadão, tu vai voando? É óbvio. Sim. O helicóptero a gente saiu de São Paulo, levou ele voando até a Bahia, né? Mas vai numa pegada só, não? Não. A gente foi. Cara, a gente levou a gente parando para abastecer, deu um pouco mais de 10 horas, né? São Paulo, Bahia, né? A gente tava no interior de São Paulo, abastece, a gente dormiu. Porque é um negócio meio visual o helicóptero. É né? visual, claro, mas esse helicóptero, inclusive, que eu voava era voo visual, né? Tem helicóptero que tu voa por instrumento, mas o nosso não voava, né? Então, E na época era um mercado bem mais. o mercado da aviação, hoje ele tá mais quente do que tava. Eu peguei uma fase ruim, né? E... Só escolha boa, né, Fábio? É só escolha boa.
Mas foi legal, cara, eu digo assim, ó, cara, tudo que tu faz na tua vida, tu vai Aprende, né? somando, tu vai Somando. aprendendo, tu vai conhecendo gente, cara. Meu, isso ali foi muito legal, cara. Foi uma coisa que eu realizei. Eu não digo que era um sonho, mas eu não era um sonho meu. Eu realizei um sonho de muita gente, cara, É. de ser piloto de helicóptero. E não era um sonho meu, eu fiz por profissão. E eu levei por profissão, eu acredito que eu era um bom instrutor, eu voei em boas escolas do Brasil, eu instruí muita gente. Hoje, talvez pessoas que vão escutar nós aí, né? Policiais militar, policiais civil, eu formei bombeiro, eu formei muito aluno. Então, eu acho que eu fiquei como 2 anos de instrutor, né? Então, eu voei muito, mas tu se estressa muito, cara, porque tu pega cara que é apaixonado, cara, e acha que aquilo ali é um brinquedo e os caras querem te derrubar e a tua missão dentro de uma aeronave de instrução é não deixar aquilo cair, sabe? Tipo, né? A tua Pô, missão e, é não deixar e cair. o rolê do helicóptero é cabreiro, porque essa é uma curiosidade até pra gente falar. Vocês, por obrigação, mensalmente, acho que tem que fazer um treinamento de pousar ele desligado, Sim, né? sim, sim. Esse era o grande, né? O grande quê da questão, na realidade, é todo dia a gente treinava, né? Nós éramos instrutor, todo dia a gente tinha que ensinar os futuros alunos, quando eles já tinham um certo número de aula. E se tu pegasse aluno com tantas horas ali, tu tinha que ensinar hoje 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Esse é um treinamento de autorrotação, né? Desliga o motor e vai pro chão. E tu tens que. Eu tive um acidente com um treinamento desse, né? Tive um acidente, Sério? A gente, lá no Rio de Janeiro, eu estava ensinando o aluno, a gente caiu. Teve um problema mecânico, o helicóptero, ele não reacionou de volta, né? Um problema de sujeira na gasolina na época, depois de todo o levantamento de por que que o helicóptero não reacionou, né? Teve um Mas não foi acidente. assim uma Não, queda. foi uma queda dentro do meio de um lamaçal e, enfim, o helicóptero destruiu, mas a gente saiu vivo, né? Inteiro ainda, né? Mas é muito perigoso, cara. A instrução é uma das profissões mais perigosas do Brasil, do mundo, digamos assim, né? Ser Por instrutor de conta. voo de helicóptero ou de avião é Porque muito tu tá perigoso. ali fazendo Quem me contou isso aí foi o Cristiano, que Sim, tem que sim. fazer o treinamento. O Cristiano deve conhecer, que é piloto aqui também, Sim, filho do Osni. Aí no caso ele é piloto comercial, daí como ele já tá voando, então ele faz uma vez por mês essa reciclagem do treinamento, né? Ele tem que parar, tem que. Imagina, tu tá lá em cima, desliga o motor e vai no pelo. É. E tu quando chega perto Tá, tem mas que ela reacionar, desliga, né? ela desliga a hélice. Ela desliga e daí tu Ela vai ela girando ela, sozinha, ela né? vai girando sozinha com o vento que vem de baixo para cima, né? Porque o Ah, helicóptero vai caindo, daí o vento vem ela vai girando. continua girando com o vento, né? Tu coloca um ângulo de ataque nas pá Mas ele maior, tá né? caindo. Tá caindo, o ângulo aumenta nas pá e o vento faz com que essas pá continuem Assim, ó, o cara rodando, que né? faz, fazendo um paralelo, o cara que faz um negócio desse, brother, ele faz qualquer coisa na vida, velho. Sério, cara? Desliga aí, vamos brincar. Tu tá doido, cara. Mas chega uma hora, eu tenho uma coisa que acontece, cara, depois de tu voar mais de 1.000 horas, tu veste a aeronave. Tu sente qualquer coisa, cara. Bicho, aquilo ali, cara, vira a tua roupa, cara. Eu tive uma situação na É Bahia. tipo, é mais ou menos que nem um carro. Tipo, tu entra no carro, tu não pensa, tu sabe. Tu sabe o que fazer. E o helicóptero ainda é muito mais sensível, cara. É uma coisa inexplicável, assim, sensibilidade dessa aeronave. E eu tive uma situação na Bahia que tu imagina um helicóptero em 4, 5 toneladas e tu ficar engatado com um cabinho os caras colocam aquele terra para abastecer, né? Uhum. Aquilo tá conectado por um parafuso em algum lugar, então aquilo não tem resistência nenhuma e os caras esqueceram de desconectar do meu helicóptero, né? E eu decolei, aquilo desgrudou e cara, em 3 segundos eu consegui saber que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu olhei, cara, aquilo parecia uma coisa assim que ninguém sentiu dentro do helicóptero e tu sente porque tu voa, tu sente, tu cria uma sensibilidade. Quando eu dei aquelas piadinhas pra trás, tá lá pendurado o cabo, roda, pneu, tudo. Daí o cara posa, né, meu? Mas cara, é um negócio que o cara cria uma sensibilidade e né, tu começa a viver aquilo, né? É uma experiência maravilhosa, cara. Só que volta o sangue de empreendedor, né, cara? Tá ali, a aviação é legal, mas é uma coisa que roda devagar, é uma coisa que não depende do cara. As nossas burocracias aqui do Brasil, de ANAC, de aviação civil, elas são demoradas, né? Então, tu começa a fazer parte de um sistema que, quando tu é empreendedor, tu fica louco. Aquilo ali não faz parte né, do teu sangue, talvez do teu dia a dia. Daí eu larguei a aviação. Mas eu vou contar como é que eu larguei a aviação, aí porque que eu tu queria vai. chegar. Aí é um negócio que não é para qualquer um, né? Porque tu estás, trabalhando de piloto de helicóptero, tem um status legal, é um emprego legal. Tipo assim, a remuneração era legal. A remuneração não era ruim, né? Não era o que eu queria, mas também não era ruim. Era um salário legal na época, né?
Mas assim, como é que tu fez com a família e tal, galera? Na época eu já tinha me separado, né? Então o que mais pegava pra mim era ver o meu filho. Mas eu vinha, eu dava um jeito, pegava avião, vinha, onde eu tava, pegava um avião. Sempre tava perto do meu filho, né? E não tinha, né? Tinha uma namorada aqui no caso, né? Que hoje é a minha esposa. Vinha ver ela também, né? Daí, o que que acontece? Eu voei na Bahia, eu peguei umas férias, porque eu voei 3 meses direto lá, sem férias. E o meu patrão em São Paulo disse, pode ir para Blumenau, pega lá uns 15 dias de férias, descansa e volta depois, volta para São Paulo, né? E cara, porque 15 dias em casa para mim eu não tava agoniado, precisava Já não fazer tinha mais onde passar já Lava não Jato? tinha mais o que fazer, cara, eu precisava arrumar uma coisa para fazer, e o cara quer ganhar dinheiro, daí fui até um amigo meu, né, eu até vou, né, falar aqui, é o Fábio da SOS Encanador, né, eu fui lá e eu É um vi, cara pra nós convidar é também. um cara para te convidar, um baita do empreendedor de Blumenau, um cara certinho, né, aí eu cheguei para ele, pô, Fábio, eu preciso fazer alguma coisa aí, eu quero, cara, eu preciso, qualquer coisa, vou lavar esse teu prédio aí, você me paga, eu lavo, eu pinto e eu tô 15 dias, cara, eu já descansei. Aí ele falou, não, cara, tu é meu amigo, cara, tu não pode fazer isso, eu não quero ver tu pendurado aí. Exatamente o que eu tô falando aqui, ele disse, tu não quero te ver pendurado aí pintando. Cara, tem um negócio bom pra ti, tem um negócio legal pra ti. E aí eu falei, tá, mas o que que é? Ele falou, cara, estão passando uma rede de esgoto aí em Blumenau, todos os esgotos da cidade têm que ser tratados, e, cara, todo mundo vai ser obrigado a ligar aí. Daí ele falou, cara, larga esse teu emprego aí, vem fazer isso, tu vai ganhar dinheiro. Daí eu falei pra ele, cara, vai dar certo mesmo? Será que vai dar certo? E, cara, eu tava no Rio de Janeiro e o meu carro, nem carro eu tinha, porque eu acho que eu tinha vendido o carro para construir a minha casa, ou reformar na época, eu tava terminando a casa. Daí eu falei pra ele, cara, vai dar certo? Ele falou, cara, tu vai fazer dar certo, vai dar certo, é teu perfil, cara, o meu telefone não para de tocar, eu vou te indicar. Cara, ali naquela hora eu liguei pro meu patrão em São Paulo e pedi a minha conta por telefone. Eu liguei para ele, cara, faz a minha conta aí que eu vou para São Paulo aí para assinar os documentos e tô Tá, pedindo a mas tu já conta. tinha começado a fazer rolê? Não, não tinha começado nada ainda. Eu pedi a conta e Vou dali começar. vou começar. Segura. Antes de tu continuar, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Próximo capítulo, né? Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, dona desse estúdio aqui, Filipão. Tamo junto. Letra caixa, totem, adesivos luminosos, tudo que você imaginar, a Arte Pro oferece para você. Projetos especiais. Cloud Park, hub de mobilidade, está aí na sua tela. Cloud Park é responsável por mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, Não, Acre. da maquininha, Cancela. tudo que você imaginar. Meu Deus, cara. Eles têm. organizam, da tecnologia até o hardware. Agradecer o apoio da CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, duas entidades muito importantes é que verdade. acreditam no empreendedorismo e ajudam sempre. Obrigado, CDL Blumenau e Sebrae. Estamos nas ondas da Mix 106.3 FM. Mandar um abraço pro Montanha, que sempre divulga os nossos episódios na terça e na quinta. Isso. Nutriblu, gastronomia empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. A gente comeu um presentinho da Nutriblu, que sempre alimenta a nossa galera aqui. PHNX Consultoria Imobiliária, você que quiser investir em imóveis em Blumenau, região e agora até litoral de Santa Catarina, a gente está à disposição. E Creativity Digital Media. A Creativity é a agência do empreendesc.com.br, do diretor que deixa a gente cada vez mais bonito. Tá, e aí? Tu decidiu pedir a conta? Vamos só recapitular. Sim, sim. Tu decidiu pedir a conta para fazer ligação de esgoto. Para fazer ligação de esgoto. Na época. Porque um amigo teu disse que era a tua cara. É a minha Pô, esse cara, é um filho da mãe, mexer velho. com merda. Aí ele falou, não, vai fazer isso. Cara, meu telefone não para de tocar aqui. E tu já tinha empresinha de construção? Na época, eu tinha trabalhado com construção, mas não sabia, né, nada de esgoto, nada desse ramo, né? Mas eu falei, vamos, vai dar dinheiro? Vai. Então vou fazer. Liguei pro patrão lá, pedi a conta. Daí o que eu preciso? Cara, tu precisa ter pá inchada. Tá, mas o patrão te liberou de boa, assim? Não, liberou, eu tava de férias, então eu ia voltar para São Paulo, eu ia voltar a voar em São Paulo e eu não tava não tinha muitos voos para fazer, ele tinha outros pilotos lá para fazer o backup, né? Liguei para ele numa boa, falei, cara, recebi uma oportunidade aqui, eu vou uma oportunidade. Baita de uma oportunidade. Uma baita da oportunidade, vai dar certo e vou ficar rico e agora eu tô largando a aviação. Daí o que aconteceu? Cara, eu acreditei naquilo ali, cara. Eu acho que isso aí é uma coisa legal, cara. Eu acreditei que aquilo ali ia dar certo, cara. Eu botei na cabeça e eu fiz dar certo, né? Eu comecei daí, então eu precisava o quê? Que massa, Precisava. velho. Obrigado. Cara, É sério, a gente precisa acreditar. É real. Cara, sério, cara. Putz, cara, eu botei, isso não vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui dar certo.
E aí o que aconteceu? Eu peguei uma agendinha, eu comecei Isso era a... 2012? Isso era 2013. 2000, 10 anos atrás. 2013, 10 anos atrás, quando eu larguei a aviação. Larguei a aviação, no mesmo dia já eu falei pro Fábio, Fábio, ó, meu contato tá aqui, então se tu tens essas pessoas ligando pra tua loja, pedindo quem faz, passa o meu contato. Cara, no outro dia meu telefone já tocou. Ô, tu faz ligação de esgoto? Eu falei, faço. Não tinha nem comprado pá ainda, pra fazer nem enxada, nada. Aí saí correndo, fui lá, comprei meia dúzia de pá, meia dúzia de enxada, picareta e tal. Daí, pô, daí eu pensava, pô, e agora como é que eu vou levar esse negócio? Não tinha nem carro, cara. Meu carro tinha vendido. Aí o que eu fiz, cara? Eu pegava o carro emprestado da namorada só pra levar esse material, essas ferramentas até os locais, as casas que ia ligar o esgoto, né? E aí eu comecei a receber essas ligações e Mas tu ia fazer mesmo. na realidade, eu convidei duas pessoas que já trabalhavam comigo lá atrás. Inclusive, um menino era funcionário do próprio Fábio, que eu acabei chamando ele para trabalhar comigo, né? Já tinha trabalhado para mim lá atrás, para me ajudar, mas eu coloquei a mão, cavei muita vala, cavei muito buraco, limpei muita merda, enfiei cara dentro de esgoto, cara. Eu fiz, cara, eu trabalhei muito. Aí eu convidei dois para me Caralho, ajudar, a gente cavou muita vala, a gente rompeu muita calçada. Isso aí estava em alta em Blumenau, todas as casas eram obrigadas a Cara, eu ligar, lembro, né? tive que fazer a minha também. Todo mundo teve que fazer, região central de Blumenau, né? Então eu comecei a fazer, comecei a cavar, comecei a fazer ligação, agendinha, mas uma coisa que eu prometi para mim, que eu ia fazer um negócio certo, que eu ia abrir uma empresa, que eu ia contratar o funcionário, que eu ia registrar o funcionário, que eu ia tirar a nota fiscal, que eu ia fazer um negócio certo. Então, quando eu iniciei isso aí, claro que não no primeiro dia, mas eu precisei me organizar de alguma maneira para fazer o negócio dar certo, né? Então, eu acredito que não deu um mês, eu já estava com 5 caras comigo fazendo, agenda Eu quero te fazer lotada. uma pergunta. Pode fazer. Quanto cobrava? Eu cobrava por hora. Eu cobrava R$ 25 a hora, mas eu trabalhava sempre com 2 pessoas. Então, eu trabalhava com 2 pessoas e cobrava R$ 50 a hora. Sempre foi padrão. Eu nunca cobrava um preço fechado, porque eu não tinha como saber o que estava enterrado E ali quanto tu debaixo. pagava a hora? Eu gastava 25, cobrava 50 e gastava 25. 15 o profissional, 10 o servente. Eu ganhava 50% de lucro. 100% em cima do trabalho 100% em deles. cima do trabalho. Tirava Óbvio notinha. que aí não tá o teu custo tributário. Era naquela época eu não tinha, existia já a Exata, mas a Exata estava fechada. Eu só estava trabalhando com meu nome físico, pagava 4% na 2%. prefeitura, 2% de ISS. Aí fui levando assim até um tempo, né? Até a hora que não dava mais, né? Mas tu lembra assim, quanto é que tu cobrava, quanto é que dava uma ligação? Dava 100 pila, 200 Não, pila? uma ligação, cara, gastava 3 pila, 2 pila. Quando o cara não gastava nada, ele gastava R$ 1.000 para fazer. Ah, dava um... Dava uma grana legal. Eu com 3 meses eu precisei comprar um carro, daí eu já comprei um carro novo, comprei uma Montana para botar as pá, enxada. Eu já estava com uns 8 peão trabalhando, então eu estava com uma agenda. Eu fiz uma agenda bonitinha, o cliente ligava, boa tarde, bom dia. Eu agendava. Daí quando chegava no dia eu não conseguia atender, eu ligava para o cliente, hoje eu não vou conseguir te atender, mas a gente está terminando uma ligação, mas a senhora é a próxima da lista, daqui a 3 dias a gente vai atender. E eu fiz muito profissional isso ali, e isso ali, cara, foi a chave do sucesso, eu me organizar com uma agenda. Porque era um serviço de peão, era um serviço de cavar buraco, era um serviço, mas tinha cliente de tudo quanto é padrão ali, do cara mais rico até o cara mais pobre precisava fazer. E o atendimento ele era igual para todo mundo, mas um atendimento certinho. E tinha muita gente que precisava fazer e que, cara, eu comecei a me deparar com muita gente que precisava fazer, custava caro para eles, eles não tinham condições. E eu parcelava, e eu acertava, e eu ajuntava. Então, Pegava cheque, pegava papagaio, periquito. cheque, fazia boleto, enfim, eu consegui criar um sistema que ninguém conseguiu criar. E nesse meio abriu várias empresas. Várias empresinhas abriram para fazer essas ligações de esgoto, mas a minha foi a única que continuou. Teve uma ou outra, a minha continuou sólida naquilo ali durante 1 ano, 2 anos. Depois nós estamos há 3 anos, talvez. Depois o que Cara, até aconteceu? na merda o cara tem oportunidade. Essa oportunidade é muito boa, deu muito dinheiro. Foi o caminho para mim, para o meu crescimento da minha empresa e foi um caminho para mim ter visar ou visualizar uma coisa que eu não tinha enxergado antes. Antes, eu tive a Exata antes. Eu trabalhei com obra. Veio um Fábio mais preparado, veio um Fábio com
um currículo de piloto de helicóptero, um Fábio com, né, que eu fui viajar, várias coisas se uniram e falei, não, agora é a hora de fazer diferente. Eu agora tenho que, né, eu tenho que, é tudo ou nada, né? Talvez, assim, fazendo uma análise, na aviação não tem espaço para erro. Não tem espaço para erro, Tu tem que ter processo bem claro. Exatamente. Chega, verifica a pá, olha o helicóptero, analisa os instrumentos, aquele rolê ali. Aham. Tu acha que isso talvez tenha um pouco a ver? Tipo, eu queria isso fazer organizadinha a empresa. Com certeza, ajudou pra caramba, cara. A tua organização para te voar ajudou. E tu vai somando coisas na vida, né? Estados Unidos, pô, agora eu vou fazer certo. E a maturidade, cara, também ajudou bastante. A maturidade, cara, não tem preço, ajuda. né? Não tem preço, cara. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer certo. Comecei a agendar, comecei a pegar. Eu tava com muito serviço, eu já tava com 15 peão. E aí, quando eu cheguei com 15 funcionários, a gente ficava por costume falar peão, né? Mas quando eu tava com Mas é com carinho é também. com carinho, né? cara, eu vou contar uma história aqui que ninguém acredita, cara. Depois eu vou contar, né? Volta aqui atrás, né? Cara, eu converso com todos eles hoje, converso com os caras que foram meus funcionários, tenho amizade com todos eles. Alguns, claro, a gente não vê mais, né? Mas sempre desejei o bem para os caras que passaram, os caras que me incomodaram, eu desejo o bem para eles até hoje, cara. Faz parte da tua missão, faz parte do negócio, né, cara? Sim. Então, eu comecei a organizar essa empresa. Quando eu cheguei ali com 15 funcionários, eu vi que eu tinha que botar a Exata a funcionar de volta. Eu não estava com a Exata, eu estava com o meu nome físico. E aí apareceu umas Por obras que exata? Porque Exata, quando eu abri aquela vez, foi um nome que veio da minha cabeça. Eu não lembro bem direito como, né? Foi um nome que eu pesquisei, um nome que eu busquei e saiu Exata. E isso foi já lá atrás, na primeira vez que não deu certo, né? E daí eu estava com 15 funcionários fazendo essa ligação de esgoto, com agenda lotada, cheio de serviço, e apareceu um serviço do Senac, e eles pediram nota. Eu falei, opa, agora está na hora de botar o negócio, deixar organizadinho. Fui na O prefeitura. Senac é o culpado da tua formalização, então. Exatamente. E daí eu fui Exata. Exata. Fui no Senac, pensei, agora é hora de deixar tudo regularzinho. Peguei uma contabilidade, vamos registrar os meninos que estão comigo. Chamei eles, agora a partir de hoje vocês vão trabalhar registrado, o salário vai demorar. Antes a gente pagava por hora, agora vai ser salário, carteira assinada. Essa transição teve que ter, né? Então a gente. Depois ali eu vou te falar que um ano eu tive que correr atrás de fazer isso virar formal de volta, né? E aí é onde que eu E aí dá um desgaste, né, meio cara? dá um desgaste, tu sai do negócio Perdeu que funcionário, não? perdi funcionário, tem os caras que não queriam trabalhar registrado, tem uns módulos dentro da construção civil, né? Os caras não gostam de trabalhar registrado. Hoje o cara que coloca calçamento, o cara que faz esgoto, ele não quer. Ele quer saber do final da semana, não, o dinheiro tá na conta e ele não quer ter vínculo empregatício, né? E aí tu vê, a gente fica com essa palhaçada de direito trabalhista que na verdade o cara não tá cagando, Cagando e o andando, funcionário caralho. não quer, é complicado, né? Hoje tem muita coisa que não é discutida no Brasil e é isso, sabe? Eu vejo por a minha experiência, cara, eu faço parte do meu RH dentro da empresa, né? Eu tô do dia a dia na luta do RH porque hoje está muito difícil de conseguir um bom profissional, né, Mão de cara? obra. Mão de obra tá terrível. E se a gente tivesse uma grande mudança essa área da CLT, cara, a gente conseguia trazer mais profissional. Eles querem saber de dinheiro, cara. Hoje o patrão, ele guarda muito dinheiro com ele guarda dinheiro de férias, ele guarda dinheiro de 13º, o governo guarda dinheiro do fundo de garantia. Se essa grana tivesse toda na mão do funcionário, o cenário econômico ia ser diferente. Nós ia ter uma mão de obra melhor. O cara ia estar recebendo mais. É como é nos Estados Unidos, né? O nosso perfil brasileiro tá na hora de mudar, né? Vai demorar com a volta, né? Não tá rolando ali Tá já rolando agora a MEI, que a pejotização, né? tá rolando, né? Mas essa MEI ainda ela não veio ainda com toda a força nessa área da mão de obra, que eu digo assim, uma mão de obra mais Menos qualificada. menos qualificada, né? Coitado, o cara é menos qualificado, ele não sabe nem como abrir uma MEI. Alguém fala, tem que abrir uma MEI, ele vai lá, abre uma MEI. Quando tu pega o cara para trabalhar com MEI, o cara já está com 3 anos de MEI de imposto atrasado, porque ele nunca pagou o imposto, ele não registrou um funcionário, ele não fez os exames dele de saúde, porque nunca falaram para ele que como quer ter uma MEI, né? Eu acho que deveria ter talvez um perfil não sei se de CLT, mas alguma coisa assim que... Não, o Empreenda SC tem como vocação abrir a mente dessa galera aí. Cara, então isso, eu acho que nós ia ter um reviravolta muito grande no Brasil, cara, com isso aí, cara. Eu sei porque isso, eu venho dos Estados Unidos é assim, né? Claro que tem a parte de
Mas Hoje tu deve ter relação pejotizada com funcionário. eu tenho os engenheiros da empresa são assim, né? Que é a categoria que me permite, né? Então, a gente tem CLT, hoje a gente tem 120 CLT na empresa, né? A gente tem, Nós vamos chegar lá. nós vamos chegar lá. Conta da tua formalização. E aí? E aí vamos formalizar agora é hora de botar esses caras na carteira, tirar nota, que começou a vir obra grande, as obras começaram a ficar maiores, né? Prédios começaram a aparecer, e eu tava ganhando dinheiro, comecei a ganhar dinheiro com isso aí, né? E aí veio que a regularização da empresa, naturalmente veio as obras grandes, né? De ligação de esgoto. Eu só fazia ligação de esgoto, não fazia mais nada, né? Aí teve uma altura do campeonato ali, deixa eu ver, 2013 eu comecei, talvez 2016, houve uma notícia, porque quando eu comecei era a Foz do Brasil, né? A Foz do Brasil, ela virou Odebrecht, ambiental, né? Que a Foz do Brasil, ela já pertencia ao Odebrecht, né? Mas Sim. ela teve uma troca lá de nome e tal, virou Odebrecht ambiental. O que aconteceu? Houve uma paralisação nessas obras por burocrática, por falta de pagamento, por investigação de corrupção, alguma coisa nesse ponto aí, aonde essas obras elas começaram a cair. A listinha da Odebrecht. A listinha da Odebrecht começaram a cair. Cortaram as verbas para o município de Blumenau, né, para o tratamento. O Fábio na listinha da Odebrecht era o aviador. Não tinha nada com esses caras. Piloto. Em outro patamar. Aí o que aconteceu? Cara, teve uma queda drástica nas ligações de gol. A minha agenda, eu tava com ela 3 meses para frente. Ela começou a ficar, as próximas páginas começaram a ficar brancas. Não tinha mais agenda de ligação de esgoto. Quando um dia... Caralho, cara. Não, mas olha como a vida é, cara. Eu tava um dia fazendo uma ligação de esgoto e um cara que tava num prédio comigo, ele recebeu a ligação de um cara para fazer um telhado. E ele recebeu a ligação do Jair Herbert, da Relógios Herweg, né? E ele queria que esse calheiro fizesse telhado do cara. E o cara falou assim, eu tô aqui do lado de um cara que faz esse telhado, pega. E aí eu falei, daí o cara, tu faz esse telhado? Eu falei, faço. Não, pode deixar que eu faço. E aí, e o telhado era aqueles telhados shingle americano, né? Telhado de telha americana, né? Nunca tinha visto na minha vida. Morei nos Estados Unidos, mas eu nem fazia ideia do que era. Daí o cara disse, não, vou marcar uma reunião, vem aqui em casa, quero te mostrar. Tal, peguei e fui lá, né? Não, faço. E eu acho que se esse cara escutar essa história hoje vai dar risada, né? Aí eu fui lá ver o telhado do cara e... Ô, Fá, baixa um pouquinho o microfone que ele tá na tua frente. Beleza. Aí fui lá ver o telhado do cara e fui pro YouTube, peguei uns vídeos e aprendemos como fazer, treinei meus funcionários que mexiam com esgoto, arrumei um pedreiro e disse, vamos lá fazer. Vamos lá, fizemos o telhado do cara. O telhado tá de pé ainda. O telhado tá de pé ainda, nunca deu problema, graças a Deus. O telhado do cara magnífico, a casa do cara magnífica, com um chalézão de sítio, assim, né? Nunca deu problema. Eu chamei o pessoal que vendia telha, treinava. Cara, mas tu aprendeu no YouTube, brother. No YouTube, cara. Peguei no YouTube, cara, e fiquei... Só que tu não aprende no YouTube, assim... Hã? Tu não aprende no YouTube, cara, tu não aprende um ali dia. Ali é, sei lá, na prática é diferente, né? E assim, ó, eu vou falar pra vocês aqui, cara, hoje eu mexo no Excel, eu aprendi no YouTube, cara. Eu não sei, eu não fui pra escola aprender Excel. Cara, eu tenho essa visão de negócio, a parte de engenharia, muita coisa que eu não sabia, cara. Eu fui pra internet buscar, cara, isso se chama dedicação, se chama, tem vários nomes, cara, empenho, cara, tu querer aprender a coisa. Cara, tu não sabe, cara, busca o conhecimento. Às vezes ele não tá na internet, às vezes tu tem que ser humilde para ir lá perguntar para quem sabe, às vezes, sabe? Eu nunca tive vergonha de perguntar e falar que eu não sabia. Hoje eu aprendi, eu sei muita coisa. Hoje eu sou um empreendedor. O objetivo aqui até é isso também, compartilhar histórias que geram conhecimento. Eu sou empreendedor, cara, eu não sou engenheiro civil, eu tenho uma empresa de engenharia, eu entendo muito de obra, eu entendo muito de engenharia, eu contrato engenheiro, arquiteto, eu tenho essas pessoas dentro da minha empresa como colaborador, né? E eu ensino muito eles, entendeu? E, Sim. cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, o sucesso, cara, ele não aceita preguiça, entendeu? Tu tens que correr atrás, cara, é dia e noite. Quando eu vim aqui, tava a caminho, cara, eu quero ainda sair daqui, eu tenho alguma coisa pra fazer na minha empresa, eu vou lá e eu vou fazer, porque eu quero eliminar amanhã, eu não posso ter isso na frente, entendeu? Massa. E aí eu... Enfim, tu fez o telhado do cara que apareceu Fiz o do telhado nada. do cara e falei que sabia, aprendi a fazer. Eu não fiz muitos telhados desses, mas isso ali abriu uma porta gigantesca para minha empresa, porque o dono da Herweg,
ele conhecia o dono da Log House, que é a antiga Postals. E eu acredito que o dono da Postals falou com ele e, não, eu conheço um cara que faz telhado e o seu Jean, que era dono da Postals, tinha alguma coisa desse telhado dentro da Log House. E aí me ligaram, fiquei sabendo que tu mexe com esse telhado e tal. Eu falei, não, experiência. Sempre mexi com isso aí. E aí peguei e fui lá atender. E Vou mandar lá pro seu show da Log House. fui pra Log House. Cara, e essa entrada dentro da Log House, cara, Coragem, ela né, me cara? abriu uma porta grande, porque eu não conhecia a construção civil dentro da indústria. Eu não sabia nem que existia construção civil dentro da indústria. Era um mundo novo para mim. E eu fui ali fazer esse telhado, eles tinham um telhado desse tipo de telha ali dentro. É um tipo de telhado residencial, mas o seu Jean, que é o proprietário ali, por gostar de coisas americanas, ele fez ali, ele tinha um problema, fomos ali. Cara, hoje faz 10 anos que a Exata existe, hoje a gente continua trabalhando para eles, né? A gente executou faz 2 anos uma obra grande, hoje a gente nunca mais, não teve mais obras grandes, mas a gente continua dando um suporte ali para eles, né? A gente tá há 10 anos trabalhando para eles. É dessa telha aqui, não? Não, é a telha Shingle. É a telha que tem lá no Hotel Vila do Vale, que é teu vizinho lá. Aquele telhado nós Eu fizemos fui também. procurar porque eu fui procurar. É uma coisa que quase poucas pessoas sabem Tá fazer. ligado, esse aqui? Esse aí é telha Shingle. A gente tá Não, vendo. esse é cimento, não é esse aí. Não? É Shingle, S-H-I. Esse aí. Esse aí é. É a telha da casa do castelo, que a gente tá anunciando na PHNX, tem um castelo lá. Então, essa telha aí, a telha americana, ela tem todo um perfil diferente de execução, né? Ela Tu é feita, faz telha, sabe fazer ainda? claro, não, a gente faz, o Hotel Vila do Vale, a gente que fez ali aquele verde, ficou bonito, né? Sim. Então, a gente não faz muito, porque poucas pessoas fazem o telhado shingle, por ter... É muito caro, né, também, né? Então, mas isso abriu uma porta para essa construção industrial que eu não sabia nem que existia. Então, quando eu entrei dentro da Log House, eu fui ali para fazer esse serviço. E eu cheguei, um cara veio conversar comigo, que era o Compras, seu Soares, grande Soares. Eu gosto muito desse cara. Ele falou para mim, cara, eu tô com um monte de problema aqui, tem que resolver, eu tenho um piso para fazer e não sei o que, tu sabe quem faz? Eu falei, Soares, eu faço tudo. Tudo que tu precisar eu faço, cara. É só tu falar o que tu quer. E tudo que apareceu eu não sabia. E eu olhava YouTube e fui aprendendo. E a gente Pesquisa. fez, atendeu, né? E essa foi a trajetória. Daí a gente teve que deixar a empresa mais organizada ainda, porque a indústria ela tem uma exigência muito grande na construção civil. O funcionário tem que ter treinamento, o funcionário tem que estar com os ASUS em dia. Eu acho que é a parte IPI sempre é a área da construção civil mais exigida ou exigente do mercado, né? Então eu falei, cara, esse aqui é o meu nicho e eu comecei a investir É que nesse tu não nicho. pode errar, né? Tu não pode errar, cara. Tu tá trabalhando para um empresário, tu tá trabalhando para a indústria aonde tem um valor investido, aonde tu trabalha com o motor ligado, a indústria tá toda a vida funcionando, tu tá ali dentro de um ambiente que tu estás prestando serviço para um lugar onde tá trabalhando. Não é uma obra que tá ali que tu vai construir para alguém trabalhar. Tu vai fazer uma obra nova dentro de uma indústria, tu vai reformar uma coisa que está acontecendo. É um perfil que é uma exigência e eu achei o meu mercado que era esse ali, né? Então, E foi ali que tu evoluiu ali eu evoluí, as ligações de esgoto começaram a a cair. cair, eu comecei para esse perfil, né? Continuei mantendo alguma coisinha de ligação de esgoto e comecei a crescer na área industrial. A minha esposa já estava comigo nessa época, ajudando assim, paralelamente, fazer alguma coisa em outra. E um dia ela começou a deixar uns cartãozinhos da empresa, daí ela deixou um cartãozinho na VEG. E aí a VEG chamou nós. Era a segunda empresa que estava chamando nós. Aí chamaram para reunião, era a primeira vez que tinha ido em reunião. Isso era um mundo novo para mim, né? Daí os caras falaram, ó, a gente precisa de 13 funcionários para a semana que vem. Tenho, mas tá aqui a lista. Cara, eu tive que contratar 13 funcionários, registrar. As pessoas, não, isso vai ser impossível, cara, mas assim, não estava tão ruim de mão de obra. A gente contratou, coloquei uma pessoa para tocar lá para mim, né? E essa pessoa ficou pouco tempo, não conseguiu. Eu tive que ir lá tocar. Eu trabalhava pra caramba, eu quase não almoçava, porque eu já estava com uns 20 colaboradores e o pessoal o dia todo na VEG, eu tinha que estar lá dentro, tinha que estar aqui na E Log eles faziam o House. que lá na VEG? Cara, nós fazia manutenção industrial. A gente, cara, reformava banheiro, consertava lajota, pintava a parede. A gente tinha pintor, a gente tinha pedreiro, carpinteiro. Então, lá na VEG a gente ficou 7 anos trabalhando.
Era um contrato mensal. Contrato anual, né? E eles iam pedindo, né? Bota mais 10, a gente chegou a ter 35 funcionários dentro da VEG, né? E prestando serviço para eles e evoluindo, né? E indo atrás de... Eu conto essa história, eu falo da VEG porque eu digo assim, um parceiro e foi um pulo para essas outras empresas que a gente veio a trabalhar depois, né? A VEG a gente fez manutenção e ficamos 7 anos fazendo manutenção lá dentro e aí surgiram novas empresas, né? Surgiram Altenburg, surgiu Albany, surgiu Frigorífico Gessner, surgiu Linha Círculo, surgiu Hering, então começou a aparecer a indústria, né? Hoje eu acredito que construção civil a gente está bem conceituado aí dentro da indústria do Vale, É o né? teu foco até hoje, É o ainda? meu foco até hoje é a indústria, é o meu, digamos assim, é o meu carro-chefe é a indústria, né? E tu E atende esses caras todos a ainda? gente atende parte deles a gente atende, porque hoje o que acontece? A Exata, ela se tornou uma construtora de obra de grande porte. E essas indústrias, elas não têm obra de grande porte todo ano ou todo mês. Então, tem demanda e chama a gente, né? A gente deixou a porta aberta em todas elas, né? Infelizmente, a gente não consegue atender aquelas obras pequenas. Os caras ligam e falam, tu consegue vir? Não, eu não consigo, não tem mais como me organizar para atender essas obras de pequeno porte, né? Então, hoje a gente se focou no grande porte. O grande porte é volume de obra ou é volume financeiro? Volume financeiro. Nós estamos falando de obra de 1 milhão para cima, né? É difícil a gente fazer obra de menos de 1 milhão hoje, né? Porque a parte administrativa de uma obra de 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões, ela é praticamente quase igual, digamos assim, né? Eu, às vezes, vou fazer uma obra de 100, 50, ela me toma ela me toma não tanto tempo, mas aquele funcionário que podia estar lá tocando uma obra de 1 milhão, ele vai estar aí tocando uma obra de 50 mil e a gente vai estar envolvido, né, com isso. Então a gente começou a se focar nessas obras, né? A estrutura da empresa, não só a questão de tempo, mas o cliente, eu não consigo mais atender o cliente que se tornou caro para esse cliente, né? Porque a estrutura da empresa é grande, né? É. Eu preciso ganhar para essa estrutura, né? Tem hoje o arquiteto, eu tenho engenheiro, eu tenho um RH com 10 pessoas, um RH não, mas um escritório com 10 pessoas lá, né? Então tem todo esse custo Tem um custo, operacional da empresa se tornou caro, né? É. Aí tem alguma coisinha ainda de obra pequena que a gente fez e foi um cliente que pediu, ainda que está amarrado numa coisa assim, mas É a o que gente acontece tá... aqui, o pessoal faz cartão de visita, fazia. Mas não dá pra fazer cartão mais, né, cara? Não paga a conta. não paga a conta, é isso aí. Ou eu cobro R$ 500, daí o meu concorrente cobra 100. Quer, senão não tem como fazer, né? É porque o cara não quer a estrutura, É, se Às torna vezes for um caro. pedido grande e tal, um cliente recorrente, tu acaba... eu recebo muitas ligações, cara, dói até o coração em negar. É ruim de Dói o negar, né? coração em negar, cara, Mas o mas cara tem que aprender a tu tem dizer que não. Tu entrou também no ramo de obra pública, tu ainda Então, atende, né? a gente atende, estamos com 5, 6 obras públicas rodando na cidade agora, né? O que Só acontece? Blumenau? Não, eu já fiz obra pública no Paraná, a gente já fez Porto de Paranaguá, a gente já fez obra pública Timbó, Gaspar, a gente participou em São Paulo, a gente está participando em Mato Grosso, a gente está agora saindo do estado, né? A gente está com uma estrutura grande, que nem eu digo, agora a estrutura está grande, a gente precisa buscar essas condições de bancar essa estrutura, então tu tens que expandir, né? Sim. E a gente tem esse interesse de crescer. Por que obra pública? Eu cheguei num momento da empresa onde eu me deparei com um problema. As minhas obras elas começaram a ficar maiores. E eu tive a necessidade de começar a comprar, não, a contratar empresas de terraplanagem. Eu precisei contratar empresas que tinham máquinas, caçamba, caminhão muque, guindaste. E aí eu deparei com um problema. A nossa região está um pouco carente, não das empresas, mas de empresas de terraplanagem que estão organizadas para prestar serviço para a indústria, né? Uhum. Eu ligava para uma empresa de terraplanagem, eu pedia lá uma caçamba, uma máquina, para no outro dia o cara, ele falava que ia e não ia. Aí eu me deparava com um problema, responsabilidade. Terceirização. Terceirização. Isso para mim era um problema. Esse cara, ele não O Felipe fala muito disso, né, Felipe? ele não conseguia ter agenda. Esse era o meu primeiro problema. Segundo problema, eu ligava pro cara da empresa de terraplanagem, eu preciso de uma caçamba, de uma máquina, um trator de esteira lá na empresa X. Eu mandava uma lista de
que eu precisava de documentação. Quando eu chegava na hora H, o Não cara tinha falava, documento. eu tenho tudo. Chegava lá, o asa estava Não tinha. vencido, o treinamento do cara não tinha, o registro do cara, da carteira do cara não estava lá, o É. cara era operador de máquina e estava dirigindo a caçamba. Esse era um problema meu. O que eu fazia? A minha obra, ela se atrasava. Eu tinha problema nas É porque obras. também as grandes já não tinham tamanho para te atender. As grandes Tava- também tinha problema nas grandes, porque a gente tentava algumas grandes, e as grandes estavam com outro perfil já para atendendo tinha obra tempo pra te pública, atender. não tinha tempo. Eu pegava médio porte, mas era tudo a mesma história. O que eu fiz? Vou ter que comprar caminhão e vou ter que comprar máquina. Eu vou ter que me virar. Fui lá, comprei máquina, comprei caminhão, fiz dívida, banco, empréstimo, comprei tudo que eu precisava. Só que aí eu deparei com outro problema. As minhas obras eram grandes, mas não grandes o suficiente para manter essa máquina, essa caçamba trabalhando todo dia, operador registrado, enfim. O que eu tive que fazer? Eu tenho que botar esses maquinários a trabalhar. Qual foi a minha saída? Obra pública. As obras públicas, elas têm pavimentação e infraestrutura. Isso tem uma grande demanda. E aos pouquinhos eu comecei a engatinhar na obra pública, mas não é bem assim. A obra pública tu precisa fazer acervo. E aos poucos eu fui acervando, fui Tem que licitar, aprendendo, faz tem que licitação. licitar. Né? Eu tive que aprender a montar a licitação, aprendi no Google. Fui no Google, aprendi, ensinei uma colaboradora minha a mexer, hoje ela é expert nisso aí. Eu aprendi, fiz checklist, aprendi, errei a primeira, errei a segunda, a terceira acertei, a quarta acertei, ganhei, foi aprender. Porque assim, ó, cara, tá tudo escrito ali, então assim, não é, é uma receita, cara, não tem para ti fazer uma licitação, tu não precisa ter uma pós-graduação, uma faculdade. Tudo o que tu precisa para fazer uma licitação tá ali. Tem dúvida? O que tá ali, busca no Google. O Google vai te falar. E aí eu fui aprendendo, fui tirando as minhas dúvidas, fui batendo com a... Aí é onde que eu ganhei a primeira, depois ganhei a segunda. E aí tu vai crescendo, tu vai fazendo acervo técnico e tal. Hoje eu tenho um bom acervo técnico, a gente tá com grandes obras, né? A gente tem obras públicas grandes. A gente hoje tá... Qual foi a maior obra que tu já fez, Fábio? Hoje, cara, a maior obra que eu fiz, eu estou fazendo na linha Círculo, né? A obra privada, né? A gente está ampliando lá a linha Círculo, essa obra já está em 2 anos, né? É a maior de todas que tu já fez. É a maior. Pública, maior, digamos, deixa eu ver, maior obra pública, se pode recordar assim de cabeça. É que tem, Que tu te lembra, né, cara? eu acredito que a duplicação do Humberto de Campos, né? A gente estava nessa obra, né? Tu fez uma parte ali. Eu fiz uma parte dessa obra, né? E a gente hoje tem outras obras. Hoje a gente está reformando a Ponte dos Arcos, né? Tá ficando bem bonito. A gente tá nessa Pontos obra. Arcos Mineral, tá amarelo. Bom, mas tá Tá amarelada. amarelo. O amarelo chega a refletir no rio, mas eu gosto dessa cor. Não, ficou bonito Tá pra bonita, tá caramba. bonita, tá bonita. Cara, Isso assim, quem ó, definiu foi a prefeitura, com certeza. projeto é prefeitura. E o que eu falo, cara, a gente tem que considerar que está sendo feita uma melhoria, né? O pessoal fala muito, o valor da obra, o povo não sabe que aquela obra, o pessoal, é a pintura da ponte, mas não vai ser só a pintura da ponte. Os corrimões vão ser trocados. Ali a metade do valor da obra é os corrimões, que hoje está irregular. Vai ser colocado tudo parapeito, corrimão, a pintura, vai ter vasos de flores, vai ter uma iluminação. É que a galera agora adora dizer que tem um rolo na obra pública. Eles adoram dizer, cara, não, essa obra, muitas obras. Superfaturado e tal. Cara, muitas obras, cara, porra. Lembra como é que era Humberto de Campos, né, cara? Pô, olha só a melhoria que foi feita nessa rua. E olha que baita rua que Blumenau ganhou, né, cara? Então, assim, ninguém olha isso. E hoje né? o processo burocrático dentro do poder público também viabiliza muita coisa. Exatamente. Cara, pô, a gente. E é foda quando vem qualquer um fazer, que nem já várias vezes aconteceu. Exatamente. A empresa vem, dá golpe, quebra e vai some. embora. Cara, hoje a gente. Quando a gente fora. Eu acho que a prefeitura hoje de Blumenau, ela zela por essa parceria. Ela quer, antes de mais nada, a prefeitura não deixa de ser uma empresa, né, cara? Ela quer boas empresas trabalhando para ela. Os caras que estão lá dentro da prefeitura, eles não querem se incomodar com empresa quebrada, empresa com rolo. Então, eles buscam as melhores. Por isso, essa necessidade de acervo técnico e tal. E a Exato hoje ela se tornou uma empresa boa. Como todas as empresas, temos problemas, temos coisas para aprender, mas a gente é uma empresa boa no mercado, né? A gente tem um portfólio Quantos legal. colaboradores tu falou? A gente tá com 120 colaboradores hoje, né? Tudo CLT, né? E a gente tem mais uns, cara, parceiro aí, pelo menos mais de 50 parceiros, né? Fornecedores, digamos assim, né? De mão de obra Mão de obra e que fornece vidro, que fornece
ferro, que fornece esses insumos para a construção civil, né? Mas colaborador CLT na Exata, hoje a gente está com 120, né? E É muita gente, né, Fábio? é bastante gente, cara, é bastante gente para gerenciar. É uma dor de cabeça todo dia, tá? É uma dor de cabeça. Mas a luta continua e eu quero mais. Eu quero mais. Que nem diz o nosso amigo, né? É mais fácil tu administrar uma empresa grande do que uma pequena. Quanto maior, melhor. Essa também é a minha visão, né? Quanto maior, melhor. Tu vai pagar gente para se incomodar por ti, né? E tu sabe o que é o quanto maior, melhor, cara? É o que tu vê que fica para trás, cara. Que tu tens a capacidade, cara, de conseguir crescer e tu vê que tu tens o poder de gerar emprego. Pô, cara, tem gente que fala, não, eu não quero me incomodar, eu não quero crescer, 10 para mim tá bom. Cara, esse cara, ele é o cara que é limitado. Esse cara, ele tem seus limites. E nós, cara, alguns empreendedores querem mais. E quando tu fala em mais, tu fala, cara, em gerar mais emprego, cara. O cara, tu vai se incomodar com 10, tu vai se incomodar com 20, tu vai se incomodar com 30, com 100, com 1000, cara. O incômodo, ele é o mesmo. Ele é só maior, mas é o mesmo. Às vezes o incômodo menor te dá mais dor de cabeça que um grande incômodo, né? E eu tenho uma outra coisa que eu levo comigo, cara. Se tu tens problema na tua vida, e se tu tens problema que tu criou, cara, tu tens que resolver os teus problemas, cara. Tu tens que correr atrás dos teus problemas e resolver, encarar. Bate no peito e Bate assume. no peito, assume. Tu faz esses problemas ficar pequeno, cara. E isso eu levo comigo, cara. E, cara, hoje uma empresa que já passou aí, eu vou te falar, cara, perto dos 10 anos, talvez quase mil pessoas, cara. Talvez mais de 1000 colaboradores a gente entrar e sair, porque a gente tem uma rotatividade muito grande, alta. cara. Nós nunca tivemos um processo trabalhista, cara. Pergunta. Nunca tivemos um processo Caramba, trabalhista, cara. cara. Pergunta turnover pra ele. Pum! Mas o fato de não ter um processo trabalhista é bem chamativo, porque É. nós temos um setor que... Nunca teve. Eu sempre soube lidar com esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho eu converso com o meu RH, cara, trata bem os caras. Os caras já têm uma lida difícil na construção civil, né, cara? É um ramo difícil. Pega o verãozão aí com sol na cabeça, cara. Tem uns colaboradores. Seja legal com os Cara, caras. seja legal com os caras, cara. Os caras às vezes vêm lá com Paga problema. uma coca Cara, no dia de calor. cara, eles vêm lá pedir a conta, às vezes tomaram uma cachaça, eles Nem tiveram uma sabe briga, que tão nem fazendo. sabe o que estão fazendo, querem pedir a conta. Abraço, cara. Não precisa abraçar, mas dá um tapa nas costas, cara. Boa Abraça, sorte pra dá ti. mais uma garrafa de pinga. Dá pra mais ele. uma garrafa de pinga, cara. Aí, cara, vai sair mais barato do que um processo trabalhista, Vai. entendeu? Então, eu levo isso com o RH, cara. Eu falo com o RH, cara, trata bem, cara. Não custa nada. É. Quanto custa tu tratar mal e tu tratar bem? O preço é igual, cara. É. O preço é igual, meu. Bota esse cara. Se esse cara não vai fazer mais parte da equipe, ou porque ele pediu a conta, ou porque a empresa não tá mais contente com ele, cara. Bota ele lá em cima. Cara, bota ele lá em cima e vida que segue, Hoje cara. tu tens um braço direito dentro da empresa? Cara, estamos tentando formar um braço direito lá. Uhum. Estamos tentando formar. Eu tenho pessoas que estão comigo há bastante tempo, eu tenho pessoas que fazem parte aí da jornada, né? Mas acho que eu tenho braço direito e esquerdo, sim, né? É claro que o cara Eu não tem digo uma pessoa assim, que pensa hoje, que nem o cara, Hoje né? tu ainda é o Eu ainda tô todo cabeça. dia. Não Tu bato ainda- cartão na empresa ainda, cara. Não bato cartão, mas eu tô todo dia lá. Ou se eu não tô na empresa, eu tô nas E obras. essas obras fora, cara? Como é que tu... Então, essas obras fora a gente monta o canteiro, contrata lá, monta um RH lá e Pau na contrata mula. de fora e pau na mula, cara. A gente faz acontecer também, não tem problema, cara. Quanto mais longe, melhor, cara. Se tem uma coisa que eu ouvi que nas entrelinhas de tudo que ele falou aqui hoje, é coragem, né? Meu Deus, esse foi o episódio, acho que mais louco, velho. Corajoso, que se joga e faz coisa diferente. Até eu mandei mensagem Eu pro me Felipe. vejo, eu vou falar, eu também fui muito assim, bem parecido contigo, cara. É, eu sinto que tu é mais. Mas eu sempre fui um cara cara, não parar quieto, assim, sabe? Até que eu encontrei a Sueli, minha esposa. Daí ela falou assim: ó, ou tu faz isso, ou não dá mais. Aí eu decidi parar em alguma coisa, porque, cara, fazer era música, era coisa, era pra cá, era pra lá, era adesivo, era. Tudo, o cara tem que se focar, né? Hoje a gente tá É, focado, né? Eu O tenho cara tem que outros estar negócios. focado. Eu tenho outros negócios, mas eles fazem parte da exata, digamos assim, né? Eu tenho Ô, Fábio, mas a conclusão é que tu fez tudo, mas tudo isso fez sentido, né, cara? fez sentido, cara. É, eu também tenho essa conclusão de que eu fiz muita coisa, mas Sabe que tudo eu isso tô... me ajudou. Eu sou um cara que as pessoas olham pra mim e... o que o João é, né? João é político, comunicador, cemitério... Agora é pai, né? Mas, tipo... Agora, Não, o cara olha pra mim, tem podcast, tem imobiliária, tal, enfim, né? Aham. E aí, uns tempos pra cá, assim, a maturidade traz isso também. Tipo assim, eu foquei. Tipo, hoje eu tô focado, muito focado na imobiliária. É um Aham. foco, a gente tem ali
um time de peso, colaboração e tal. É óbvio que eu mantenho o podcast, empreender ser uma startup que a gente está desenvolvendo e tal, mas tem um foco de trabalho que o cara tem que ter isso, senão o Sim, cara sim. não desenrola, né? Hoje o meu foco é a empresa, cara, exato. Eu amo a minha empresa. Eu falo pra todo mundo, cara, eu amo a minha empresa, cara. Eu amo o que eu faço. Cara, eu acordo todo dia, Eu acho cara. que isso é o mais importante, né? Eu vou Você atrás, tá- eu quero fazer essa empresa dar certo, cara. Tu estás diante também, tu começa a crescer e tu passa às vezes por momentos difíceis e existem as falácias fora que talvez tentem te desmotivar, cara, e as pessoas não sabem o teu dia a dia lá dentro, tanto quanto ele é bom e quanto ele é ruim, entendeu? Os caras não sabem se tu estás ganhando, se tu tá perdendo, ninguém sabe dessa tua jornada. É É. só tu, tua mulher, né? E, cara, eu E o quero. cara, mesmo a mulher do cara, o cara às vezes nem compartilha tudo, porque Tu não compartilha, às vezes tu compartilha com a mulher, ela. Às vezes tu evita de compartilhar porque tu quer. não quer estressar Não quer ela. estressar ela, cara. Eu acho que, cara, Assim como ela também não compartilha tudo para não estressar o cara. também, cara, e assim, ó, eu acho que essa jornada do empreendedor, cara, ela é uma jornada solitária, cara, entende? Tem até mesmo que tem empreendedor que é sócio, né? Que tem sócio, mas eu acho que cada um com a sua jornada na sua cabeça, né? E Eu li um post que é bem assim, ó, o cara, o Ícaro é um marqueteiro que eu sigo no Instagram, o bicho é fera, assim, uma inspiração para mim. Ele falou, ele postou essa semana, que a jornada para o sucesso ela é solitária, ela é que solitária, o cara. cancelamento começa em casa, que Exatamente. quem vai te desmotivar geralmente são os teus melhores amigos, é a tua família, porque tu vai começar a se tornar um cara diferente, tu vai querer ter coisas novas, tu vai querer ter novas experiências. E eles até às vezes por inveja vão olhar tu se desenvolvendo e vão dizer que tu tá errado, que Exatamente. agora o Fábio só pensa em dinheiro, que agora o Fábio só pensa em negócio, que agora... E aí tu vai fazendo, vai fazendo, mas que quando tu chega lá e que tu passa a ser reconhecido por ter chego lá, Sim, sim. Aí quem vai tudo ao chegou lá contrário. também, vai ter um monte de gente que criticou a tua jornada e vai começar a pagar pau pra ti e querer chegar perto de novo. Exatamente. Eu acreditava em ti, cara. E aí vai de ti saber separar o joio do trigo, porque vai ter o cara que é sincero e verdadeiro e é gente boa, e vai ter o cara que só quer se aproveitar da amizade contigo. Mas vai ter um monte de gente que também chegou lá, que vai te abraçar e vai te colocar no grupo e vai dizer, seja bem-vindo ao Exatamente, novo cara. patamar. Não é? Cara, Verdade. eu concordo aí, tudo que tu falou, já escutei também isso, essa jornada, ela é foda, ela não é fácil, cara, porque ela só termina, né, quando ela terminar, e quando que ela vai terminar, tu não sabe. E o cara que tá com esse empreendedorismo no sangue, ele vai buscar o topo, cara. É que tu não, Ele assim, não, ele quer o topo. E quando que é esse topo pra ele, entendeu? Às vezes esse topo ele só vai acabar quando o cara morrer, porque o cara vai, cara. Está no E sangue. tá no sangue, cara. O cara vai atrás. A minha mãe, cara, minha mãe, coitado, cara. O meu pai, ele nunca foi de falar muito, né? E a minha mãe é uma até para contextualizar, o teu pai, ele montou um negócio de transporte e tal. ele teve seu sucesso, meus irmãos meio que, né, tava junto com ele, eu não tava junto no começo sim, porque quando eu era criança ele botou eu trabalhar, né, mas meu pai nunca foi de conversar muito comigo, nunca de dar conselho para mim, né, ele só mostrou o que tinha que ser feito mais ou menos, eu peguei ali o que ele conseguiu mostrar para mim, mas a minha mãe sempre falava, minha mãe é uma analfabeta, cara, e a minha mãe sempre falava, meu filho, tu é uma águia de Deus, e só. E ela falava, seja sábio. E hoje eu escuto tu falando isso que tu falou, cara, e a gente vê frases por aí, né? E, cara, tem uma frase assim, cara, da águia, né, cara? Que a águia, ela alcança o sucesso, ela é o que é, porque ela é a rainha das aves, porque ela não anda em bandos, né? Daí é um exemplo para dizer que, cara, é essa comparação, cara, que o empreendedor tá sozinho, cara. Uhum. Entendeu? A águia, ela não anda em bando, cara. Ela anda sozinha, cara, entendeu? E No dia, na hora do vamos ver, ela tá sozinha, cara, entendeu? E ela, digamos, é a rainha, é a mestra ali do negócio, né, cara? Então, eu trago isso da minha mãe, cara. Isso é real. O cara, para crescer, Cara, ele tem que ter foco É. e lidar sozinho. Chega um ponto do estágio, eu acho que aí sim tu começa a se associar, a performar, a conectar do network, do relacionamento e tal. Eu vejo, cara, eu vou te dar um exemplo lá na empresa. O pessoal sai depois ali do horário, cara, pra ir tomar. Cara, naturalmente, cara, isso nunca foi uma coisa que o pessoal vai, vamos tomar, não sei o quê. Cara, eu nunca fui, entendeu? Porque eu não pertenço àquilo ali, cara. É. Eu não vou lá com os funcionários num bar ou parar num posto de gasolina. Esse não naturalmente, cara, é porque eu não pertenço àquilo ali, cara, entendeu? E se eu isse lá com eles é porque eu o meu lugar não era aqui na liderança.
E isso, os caras, porra, o cara é dono da empresa, é um cuzão, não vem aqui, entendeu, cara? Mas não é isso, cara. É o perfil do empresário, do empreendedor, cara. Sabe por quê? Porque aquele momento que eles estão lá, É o momento deles. cara, é o momento deles e tu tá focado em trabalho. É. Cara, eu vou dormir trabalhando, eu acordo trabalhando, cara, eu vivo o trabalho. E é assim, Tu sonha trabalhando. sonho trabalhando, cara, entendeu? E, cara, é incrível, cara. E isso Não, tu e não quer estar ali, tu cara, fala porque uma tu coisa tá que tu até trabalhando. atrapalha o Exatamente. funcionário, porque eles querem às vezes até falar mal de ti e não pode. Exatamente. Não, cara, não, mas é verdade. Esses dias eu me deparei com um funcionário na obra, cara. E assim, ó. Cara, o funcionário chegou e preciso falar contigo. E beleza, vamos conversar. E aí, sentamos lá na mesa do refeitório, o peão, né? E, cara, prazer em primeiro lugar, porque tu nunca me cumprimentou. Daí eu falei, cara, se eu nunca te cumprimentou porque eu não vi e porque não tem nada contra o senhor, cara, eu tenho uma função dentro da empresa. E tu tens uma outra função dentro da empresa. Agora, olha só que legal, a minha função é captar serviço, é participar de algumas reuniões chatas, é correr atrás de serviço para garantir o teu serviço. E, cara, eu nunca te cumprimentei porque às vezes eu nunca passei e te vi, porque eu não estou focado em estar rebocando parede, em estar levantando tijolo. Por quê? Porque eu contratei pessoas qualificadas como o senhor para fazer isso para mim. E eu estou correndo atrás de serviço para garantir mais serviço para o senhor e para mais gente. Às vezes é o Entendeu, cara que quer chamar a atenção. também. Mas eles não têm essa visão. O peão que está lá na obra, ele não tem essa visão. Não. Ele acha que o cara passa por ele e não cumprimenta, é porque o cara tá esnobando, ou porque o cara não gosta, ou porque o cara, enfim, eles têm mil pensamentos. E isso já me deparei com isso. Eu vou te falar uma várias coisa, eu vezes, tenho medo cara. de ter 120 funcionários, porque eu entro na empresa e cumprimento um por um todo Não dia. dá mais, cara. Chega um tempo que não dá mais. Chegar a 120 não tem como, né? Eu Não tem tive, nem como saber o nome, né? eu tive que ser treinado para entrar no escritório e dizer assim, bom dia. Tá entendendo, cara? Porque Tu já chegava e dizia, tá, onde é que é a obra hoje? Não, eu chegava dentro do escritório, porra, isso aqui, aquilo ali, e a cabeça mil, cara. Esse aí eu tive que ser treinado pra respirar, entrar no Bom escritório. dia. Bom dia, todo mundo. E aí, um por um. Cara, se não chegava, ia já falando, tu já vem trabalhando no carro. Aham. Cara, é isso aí, Eu quero cara. te fazer uma pergunta, mas antes disso, vamos agradecer os patrocinadores mais uma vez. Nosso patrocinador Master Art Pro Comunicação Visual, a empresa responsável por esse estúdio. Obrigado, Art Pro. Tudo que você precisar, letra caixa, totens luminosos, adesivos e por aí vai. Tamo junto. Envelopamento de frota, né, Filipão? É isso aí. Cloud Park, que é um hub de mobilidade. Porra, Cloud Park, desculpa, me deu um branco aqui. Hub de mobilidade do Rio Grande do Sul ao Acre, são mais de 600 estacionamentos gerenciados. Inclusive amanhã vou lá fazer uma visita pra A galera da maquininha Cloud Park. cancela. A maquininha cancela a Automatizando automatização. É isso aí. Nossos apoios estratégicos, CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina. Obrigado, CDL, obrigado, Sebrae, por acreditar e confiar nesse projeto. Você que aposta, né, no empreendedorismo, você ajuda muito a construir e registrar essas histórias como a do Fábio e tantas outras que a gente já fez aqui. Mix FM 106.3, estamos nas ondas da Mix, Nutriblu, gastronomia empresarial, a comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX, consultoria imobiliária, ação imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina e Creativity Digital Hub, a agência do nosso diretor que deixa o empreendec.com.br cada vez mais bonito. Cara, eu e o Felipe uma vez fechamos um contrato lá em Balneário e foi um dia massa. Assim, até o contrato nem foi tão frutífero assim. Foi frutífero, mas menos do que a gente esperava. Pra quem empreende, a gente enxergou longe. Só que a gente recebeu um aperto de mão de uma pessoa foda. Foi um dia foda. O cara foda, Não tal. Apertou a mão, chamou pelo nome, sejam bem-vindos, parabéns. E aí a gente foi pra Itapema, tomar uma água na Pedro Felipe só pra dar uma esparecida, assim. Nem bebemos nada, né? Aí a gente tava lá e Itapema tá comendo de obra, assim, né? Pra tudo que é lá, Sim, tu sim. olha, tem alguém trabalhando. E aí nós dois sentados lá, pô, comemorando um contrato que a gente, pô, vai ser legal, pô, que massa esse reconhecimento, que doido, pô, legal pra caramba e tal. E aí a gente olhou a galera trabalhando lá na construção civil, batendo a laje. Nós não tava batendo laje, tava fazendo a fundação. Pô, aquelas cara, eu não estou desmerecendo o trabalho, porque com certeza aquela galera lá ganha mais do que eu de salário. Os caras estão ganhando bem. Que é a galera que ganha bem, tá ligado? Ainda mais trabalhando pra aquela construtora. Ainda mais em Itapema trabalhando com a construtora, esse ferro Adalo. gigante e tal. Então ganha bem. Mas eu olhando eles lá debaixo de sol e tal, e eu e o Felipe ali, aí eu olhei pro Felipe, tá, Felipe, cara, o que que diferencia? Uhum. Porque assim, todo mundo aqui é humano. Todo mundo aqui é uma composição de uma série de componentes químicos com água e alguma espécie de matéria, né? Todo mundo aqui é igual. O Enéas falava assim, o que difere o ser humano é a quantidade de conhecimento. Ponto, né?
Todo mundo tem a capacidade, mas é a quantidade que ele armazenou de conhecimento na sua trajetória. Aí eu me fiz essa pergunta, cara, o que diferencia o cara que tá lá batendo a laje, amarrando ferro, cavando um buraco, da gente? Tipo, o que muda, né? Não que ganhar mais ou ganhar menos monetariamente falando, mas o conforto do trabalho, de estar num ar-condicionado, né? E aí eu te faço essa pergunta, tu que trabalha com esse público, né? Qual que é a grande diferença que tu enxerga? E às vezes dentro do próprio segmento, assim, daquele funcionário que se destaca, que se torna um mestre de obra, para aquele cara que não evolui, assim, qual que é a diferença? Eu acho, cara, que eu também às vezes me pergunto, né, cara, eu acho que tem muitas pessoas dessa área, eles ganham bem, eles conseguem ganhar bem, entendeu? Pô, tem Aí, pedreiro que ganha mais que médico, né, cara? cara, eles estão ganhando bem, mas aí tu vai lá, o cara tá andando com um carro velho, o É que cara eles não têm uma tem educação ar-condicionado. financeira, Exatamente, principalmente. mas eu acho que isso vai além de, cara, educação financeira é muito bonito. Esse nome é muito lindo, entendeu? É, esse cara, ele não tem um ar-condicionado em casa, ele não tem. Ele ganha mais do que tu, mas ele vive pior do que Ele tu. quer só viver o dia. Exatamente, cara. Esse cara não é educação financeira. Ele foi criado dessa maneira. Ele foi criado para viver a vida. Ele foi criado para viver a vida, cara. Ele pega essa grana, ele sai de lá. Ele come mais paga. picanha que tu. Exatamente, ele o paga ano cerveja. inteiro. Ele vai lá e paga 3, 4 cervejas pro amigo. É Heineken, Cara, então, ele nunca levou a mulher pra jantar e gastar 300 pila. Pra Não. ele, na cabeça dele, é um absurdo. Mas ele pega 300 pila e E gasta gasta no cerveja. boteco com um amigo. Gasta com cerveja e sai de lá feliz. Isso se chama prioridades. Ele tem uma prioridade diferente É. e ele foi criado diferentemente. É a questão diferentemente que cultural, tu. então. Envolve cultura, envolve criação e eu acho que prioridade. Porque assim, cara, eu acho que não chega a ser tão cultura, né? Como que o teu pai te criou? Como o meu pai me criou? Como é que o pai daquele cara criou ele, né? Ou se criou, né? Ou se criou, ou nem teve pai, né? Ou nem tipo teve assim, pai. é o conjunto de valores que norteia a pessoa, Exatamente, assim, tipo, cara. Cara, isso aí eu tenho uma experiência, cara, se eu ficar, a gente levar para esse lado pessoal de funcionário, pode marcar mais uns 10 podcasts aí, 1 hora cada um. Eu conto cada que passou lá por dentro da empresa, cada perfil, cara, é coisas assim inacreditáveis, cara. E eu tive ali dentro, minha mulher, ela faz parte do RH da empresa, né? Agora ela ganhou neném, ela tá se desligando do RH, né? Tem uma pequena lá para criar. Cara, ela falava, porra, mas o Marquinho, esse cara tem que mandar embora, e não dá mais, e não sei o que. Eu falava, amor, tu já parou para pensar o quanto que esse Marquinho trabalha? Eu tô usando o Marquinho como exemplo, porque o menino trabalhou bastante com nós, né? Uhum. Tu já parou para ver quanto que o Marquinho trabalha? Esse cara é um cavalo para trabalhar. Tu sabe se ele não tem pai, tu sabe a história dele? Ele não tem pai. Ele nunca teve pai. A mãe dele o pai dele criou ele, foi preso. E ele foi criado pela mãe. E a mãe dele, tu sabe como é que foi a mãe dele? Entendeu? Então, assim, cara, esse Ter essa cara. empatia com a pessoa. né? Eu tive muito contato com eles. Hoje eu vou na obra, tô lá de camisa cara, social. eu entrevistei a Carol Schrub, a esposa do Sim, Marcelo, sim. que ela é gestão de pessoas, e ela fala, cara, enquanto as empresas não enxergarem em cada profissional uma pessoa com sentimentos, que tem uma história e Isso. tal, a empresa não evolui. E é isso que eu passei pro RH, entendeu? Daí eu pego o Marquinhos como exemplo, mas eu falo, cara, 300 caras que já passaram pela empresa que eu lembro o nome e tal. Eu tive junto. Hoje eu eu ando de sapato, eu não me sujo mais, eu vou com uma camisa mais limpa. Cara, mas até os 7 anos da empresa eu tava lá varrendo o chão de obra, cara. Entendeu? Então eu conheço todo mundo. Agora os caras fazem até uma cortina, não deixa ele varrer e tal, né? Mas, cara, eu vou continuar o exemplo do Marquinho, cara. Cara, o Marquinho mal conheceu a mãe. E aí, cara, esse Foda. cara, o que que ele sabia na cabeça dele? É pegar essa grana do mês, ele ia comprar o cigarro, tomar cachaça e, cara, não existia. É que essa palavra de planejamento financeiro é muito até para ele, cara. Essa grana entrava, para ele é dinheiro, cara, analfabeto, mal sabia assinar o nome, para ele é dinheiro, é 2 mais 2. O que que ele fazia essa grana? É a cachaça, é a cerveja, é o cigarro, o aluguel. Acabou. Não tem planejamento. E esse cara ganhava pouco, mas tinha o Reginaldo que ganhava 4 e vivia igual.
entendeu? E o que que era? Cachaça, cerveja, opa, mas você ganhava um pouquinho a mais? Esse pouquinho a mais sobrava para o ar-condicionado? Não, esse pouquinho a mais ia na sinuca daí, ia na aposta do joguinho, ia no fio, tá entendendo? Não tem esse, o que que o teu pai te ensinou? Porra, filho, tu tem que ter conforto, cama king size, ar-condicionado, né? Eu não sei o que, mas o meu pai, ele, cara, por mais que ele veio na roça, ele talvez, ele nunca falou nada, mas ele mostrou o que que era uma casa bem limpa, ter um ventilador, ter um ar-condicionado, cara, e a gente busca por isso. Mas é foda, né? Porque, tipo assim, teoricamente, todos nós temos as mesmas faculdades mentais, quer dizer, a mesma Aham. capacidade, né? E tem gente que vive nessa roda de rato Mas é isso aí, cara. eternamente, Mas né, cara? porque a criação dele foi essa, cara. A criação é a criação. E se a gente tivesse, talvez, gente mais instruída, a gente Sempre podia vai ter um ter, mundo cara. melhor pra todo mundo. Com certeza. Mas, cara, infelizmente é assim, não tem o que fazer eles. Eu acho que a única coisa que tem que fazer, cara, é respeitar e. Fábio, a tua É. história é sensacional, cara. Eu quero agradecer, quero Eu te te- parabenizar. Eu fiquei aqui Eu, impactado. até tá, uma hora cara? eu falei pro Felipe, até uma hora eu falei assim, Felipe, aí ele falou, não, deixa ele falar, tá bom pra caralho, tipo, Deixa ele eu só falar. falar que tá contando, cara. Deixa eu contar, não interrompe. A gente com certeza vai ter mais oportunidades, porque a gente quer criar também questões temáticas e tal, e eu tenho certeza que você tem Aham. bastante bagagem Meu pra Deus, cara, pra tá tudo. trazer informação pra nós. E também é legal a gente poder fazer esse registro, né? Imagina daqui 10 anos Tomara que nós, nós né, po- o podcast cresça, a Exata cresça mais ainda. Nós Não, po- eu Volta a quero que a conversar, Exata né? cresça muito pra nós plotar mais carro, Com né? Porque certeza. o Exata é meu O cliente. helicóptero, né? O helicóptero, né? É pior pra tu comprar de boa, porque o piloto tu já tem, né, É, o cara? piloto tá saindo de graça, o piloto. Mas enfim, eu ainda vou fazer mais uma pergunta pra ti, Aham. mas antes disso a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Não é brincadeira, é sério, mas são perguntas que não tem nada demais. Sim, sim, sim. Eu só quero que tu responda muito sem pensar. Certo. Depois tu pode alongar a resposta, só na hora não pensa muito. Beleza, Felipão? Começa lá. Define um bom vendedor. Um bom o quê? Vendedor. Um cara que sabe falar bem. Boa. Tu entendeu vereador primeiro, né? É. Eu fiquei sem palavras. Um bom Defina um bom vereador. Não existe. Não tem. Porra, João. O que que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto ou serviço? O atendimento. Atendimento? Boa. O que é gestão? Cara, gestão é um conjunto de... cara, é um conjunto de personalidade, cara. E um conjunto de carga de vivência, eu acho. Boa. Você já foi processado? Tinha como ter se prevenido? Prevenção jurídica e tal? Cara, eu nunca fui processado, cara. Tipo, eu particularmente nunca fui processado. E a empresa... Cara, teve uns 3, 4 que foram assim, engano e, cara, um processo de uma cobrança que deixou escapar. Cobrança. Mas não por qualquer erro da empresa, não, graças a Mas Deus. tu tens prevenção jurídica? Tens advogado? Temos prevenção jurídica. Coitado, tá morrendo de fome. A gente não tem processo. Essa foi Boa. boa. Tem controle absoluto. Tá, Pulou? pode. Não, vai. Eu ia Não, perguntar não a tua tem. opinião. Como tá. é? Não, como é Vai. exato? Tem falou? controle absoluto das suas finanças? Não. Boa. Não. Obrigado pela sinceridade. Eu já sabia que era não. Não. Só pelo teu perfil. Eu também não tenho. Eu também não tenho, cara. Todo mundo aqui não tem. A gente não sabe fazer conta direito. É. Quem faz conta é as mulheres, não é? Exatamente. Não, minha mulher tá em segundo. Exata. Exato. Cara, assim, ó, o que eu queria, a gente sempre pede no final é uma reflexão, tá? Enfim, uma forma da gente talvez linkar a tua trajetória com a trajetória de quem tá ouvindo a gente, né? Tipo assim, ó, olha pra aquele Fábio que chegou lá em Boston. Sei lá, devia estar frio pra cacete. Ah, caralho. Neve. Nevando. Alto. Nunca tinha visto neve na vida. Desse É. tamanho. Ah, olhando pra trás, assim, né? Tu falou, pô, tudo linka, tudo conecta. Tem certeza que teve dia que tu chorou? Puta merda, cara. Tá De louco. saudade da família? Cara, eu chorei, cara. Cara, teve dias de trabalho, cara, dentro do restaurante eu trabalhava muito, cara. Pensa num lugar que tem que trabalhar, cara, de ter que ir no banheiro, cara, e pedir a Deus pra aguentar, cara. Eu preciso aguentar, cara, porque é foda, tá? Saudade da família, O que o cara. Fábio de hoje vai dizer pra aquele cara? Cara, eu vou dizer que vale a pena, eu faria tudo de volta, cara. Vale a pena, bicho, porque, cara, o fruto que tu colhe do teu trabalho, cara, isso é muito bom, cara. Ontem eu assisti um filme, cara, só emendando, né? Pode dar ali. Cara, esse filme, ele é um filme que é bom pra quem é empreendedor, cara. Eu não... É a Volta por Cima, se eu não me engano, com o Ben Affleck, em Boston, feito esse filme, né? Ele passou... ele tá na Netflix, esse filme. Ele, cara, ele
ele fala ali do cara, o Ben Affleck era um advogado que, porra, perdeu tudo, teve que virar peão para depois virar um administrador de empresa. Cara, e o cara que é um dos chefão lá, que também é demitido, e ele também tem que começar de volta, e já velho, nas antigas, ele fala, cara, eu vou continuar, porque o sentimento, cara, de tu pagar $500, ele fala em $500 um almoço, e suítes de $5.000 não tem preço. Então, assim, cara, Jogador de basquete, tá? tu pega uma comparação, cara, de que, porra, cara, quando tu começa a colher esses frutos do teu trabalho, cara, e tu começa porra, cara, tu pode ir lá comprar uma roupa melhor, um carro melhor, cara, e toda essa condição que tu trouxe pra tua vida de melhorar, de ter uma casa boa, um carro bom e poder dar pros teus filhos, isso, cara, é fruto do teu trabalho, cara. Então, assim, ó, cara, eu ralei, cara, eu sofri, cara, cara, eu passei frio, cara, eu digo, a história é longa, cara. Cara, né, cara, porra, eu me ferrei, digamos assim, né? Eu faria tudo de volta, cara, porque, cara, eu não morri, cara, eu não fiquei doente, cara, eu só ganhei com isso. E tem gente que se priva de querer trabalhar, cara, tem gente que se priva hoje de trabalhar final de semana, cara. Eu não sei quantos finais de semana que eu trabalhei, cara, quantos sábados, quantos domingos, e eu vou contar pra vocês, eu saía de casa. Era domingos que eu estava com a minha namorada, que eu tinha uma namorada lá em Boston, cara, e eu chegava para, esse final de semana é de folga. Pegava o carro, saía de manhã, tava indo para ir, sei lá, para uma praia ou para um parque, cara, e eu recebia a ligação do meu patrão, cara, falava, cara, Fábio, eu preciso tu aqui, cara. Eu fazia o quê? Levava lá para casa e ia trabalhar. Por isso que eu virei gerente, entendeu? E eu cresci lá. Porque eu não tinha, não dá, eu não inventava história. Mas eu tô aqui, tô longe. Eu nunca inventei história. Aonde eu tava, aonde o meu patrão me ligava, cara, eu pegava, eu voltava e eu sempre tinha em primeiro lugar a minha profissão. Eu sempre tive E o lugar. empresário tem que ser sempre... Tem que ser assim, cara. Olha o que eu vou falar pro pessoal que tá escutando, né? Tem muita gente que fala assim, pô, primeiro lugar é família. Cara, primeiro lugar é família. E o teu emprego, cara? Tu consegue dar pra tua família o que tu quer se o teu emprego não tiver acima disso, cara? Nós acabamos de falar aqui que são duas coisas importantes, né? Se tu tem um É. problema familiar, tu não pode ter um problema no emprego. Exatamente, E da cara. mesma forma, tu não pode só dar importância pra família, que tu vai ter um... Cara, Vice-versa. se tu não tiver um emprego e trabalho, tu não tem família, cara. É É isso. simples, cara. Como é que tu vai sustentar uma família sem ter, cara? É um tripé, saúde, trabalho e família. Exatamente. Então, tipo, tu tem que estar... O equilíbrio é difícil, porque o cara que não desequilibra um pouco nessa balança, ele também não vai conseguir o conforto que a família às vezes merece. Exatamente. E não só porque o cara como empreendedor, mas como empregado, né? Pô, cara, o cara vai abrir mão de um final de semana para trabalhar. Esse final de semana poderia gerar muito mais renda para ele, para dar uma condição melhor para a família. E eu abri mão de tudo isso, cara, entendeu? E uma grande, cara, eu falo para minha mulher, cara, uma grande, cara, eu acredito que faz parte dessa vitória foi a minha mulher entender isso, a minha esposa entender isso. Que, cara, foi preciso eu isentar de estar vários finais de semana com ela para fazer isso dar certo. Entendeu? E eu faria tudo de volta, cara. Porque tá dando certo. Suicídio familiar, né? É o suicídio familiar, cara. E eu falo para todo mundo, cara, tu quer se suceder, cara, não pensa que tu vai ter uma empresa sem abrir mão do teu final de semana. Cara, mas a empresa não abre final de semana, mas tu vai ter que trabalhar em casa para isso dar certo na segunda. Cara, eu cheguei a ter um problema de... Não foi um problema, cara, mas assim, ó, cara, eu tinha uma ansiedade no domingo à noite, cara, fodida, cara. Porque, é síndrome do domingo à noite. Cara, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Mas, cara, eu começava, meu Deus, amanhã é segunda e não sei o que, cara. E eu trabalhava domingo, cara, e isso, mas eu passava tudo de volta. Porque hoje eu tô colhendo frutos do meu trabalho e tá dando certo. E o que eu posso deixar para todo mundo aí, cara, que é futuros empreendedor, cara, é o seguinte: baixa a cabeça, trabalha, cara, não pode ter vergonha, tem que ter humilde. Eu vejo muitas pessoas não dando certo porque tem vergonha, porque não quer às vezes se baixar um pouquinho para ganhar depois lá, entendeu? Não pode ter vergonha, tem que ser humilde, cara. Tem que levar essa humildade sempre no teu negócio. Deus de baixo até tu se, né? Porra, hoje eu tenho um helicóptero, eu tenho um avião, eu sou um grande empresário. Continue sendo humilde, cara. Continue falando com o teu empregado quando tiver oportunidade. Cara, a humildade é tudo no negócio, sabe? A humildade, continuar com a humildade, cara, e a persistência, cara. A persistência, cara, ela juntar tudo E a coragem, né? E a coragem. Coragem, persistência e humildade, cara. Eu acho que é a receita certa, cara.
Parabéns, Fábio. Valeu. Obrigado. Valeu. sabe? Muito obrigado. Ô, animal mesmo, cara. Acho que aprendemos um monte hoje aqui. E mais que aprendemos, a tua energia, tá ligado? A gente fica tipo até, caralho, pô. A empolgação, né? Isso, E eu, essa quando te empolgação. convidei, lembrei da palestra que tu deu lá na CDL Jovens, tu já vai fazer o quê? E Uns tu- 4, 5 Lá anos. teve mais aventura, né? É muito Eu contei mais entusiasmo, algumas né, cara? aventuras junto, né? Muito entusiasmo, assim, né? É, Esse massa pra entusiasmo. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns, cara. A Valeu. você que está aí no YouTube acompanhando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos esse conteúdo. Eu sou @JPTaumaturgo. Eu, sou Felipe Rangel. E segue a gente lá no Instagram e @empreendesc_, muito notícias sobre empreendedorismo. E no EmpreendecCast no Instagram você também fica sabendo das atualizações aqui do programa. Obrigado a você que nos acompanha até aqui nas plataformas de streaming também. Deixe seu like. Valeu! Valeu! Valeu.